Vai som? Foi som. Vai câmera? Foi câmera. Gravando! Está no ar mais um programa Arte do Trade. Viu? Faz tanto tempo que a gente não grava, Caio Scott, que a voz até falhou, meu amigo. Que saudade de você, Márcio. Que saudade que eu tô de você também, Scott. E de aqui, você né? também. Aqui no programa, né? Saudade programa. de você, né? E de você também, é verdade. Com certeza. Que alegria ter vocês com a gente. Vocês pediram tanto que a gente continuasse e a gente fez uma forcinha. Ah, que nada, a voltamos. gente faz com muito prazer esse programa aqui. Tô feliz demais aqui de estar gravando com você. Sim, bonitão, tá parecendo o Salvador Dali. Ó. Deixou o bigodinho crescer, tá É, especial, porque porque tava parecendo o Cláudio Duarte. Pois é, já estavam me zoando com outra personalidade aí, um pastor. Eu falei, não, vamos deixar o bigodinho, né, Scott? Mas ele tá mais famoso que você agora, viu? Tá. Pô, ele prega bem, né, cara? Vamos fazer um treinamento com ele lá, quem sabe, né, Márcio? Vamos às apresentações aqui. Eu, Márcio Killing, com meu querido amigo... Caio Scott, um apaixonado pela análise técnica. É assim que fala, Márcio. Um fascinado pela análise Desculpa. técnica. Já Apaixonado, começou. você sabe que paixão não combina muito com isso, né? Então é Paixão é uma coisa que dá fascinado. e passa, né? Pode crer, é verdade. É? E aí, o que mais? Temos recados? Não? A gente tem muitos recados bons, E aí, né? então começa. Vai dar recado que depois eu também dou Tem um recado assunto aqui. sério pra você. Se você quer uma plataforma técnica, que ela é fluida, leve, fácil, intuitiva e não precisa instalar nada, conheça já a Rocket Trader. Acesse aqui nesse link, que é 100% gratuito. Te espero lá. E você também que ainda não tem conta na XP, acesse aqui o QR Code e abra sua conta para ter corretagem zero, plataforma zero. É só adicionar, só liberar o RLP, operar um mini contrato e você já tem tudo isso na faixa. Que isso, hein, Marcião? Mais alguma coisa? E tem eu e você, mais nosso convidado sim. lá, É o nosso entre convidado. outros eventos, enfim. Não existe corretora mais próxima do cliente trader do que nós. E a gente se interessa sim, e a gente lê seus comentários, a gente se interessa por o que você está buscando, e é por isso que a gente está sempre em busca de várias e várias soluções para o mercado e para o cliente trader. Com certeza. E tendo dicas de convidados também, deixa aqui no comentário. E, cara, sabe o que eu mais recebo agora, Scott? Me dá um jeito de me levar lá no NFL. Eu falei, cara, pra nós também não é... Tá achando que você é vereador agora também. Pois é, cara. Só porque a gente foi no primeiro, eles estão achando que a gente pode ir no segundo, no terceiro, no quarto. Cara, cliente da XP tem sim prioridade para comprar ingresso, né? Tem. Tem sim. Você já comprou o seu? Eu tô esperando o chefe me convidar. Somos dois. Chefe, dá um help pra nós aí, viu? Vamos lá, que foi massa. Vamos às apresentações, então. Nosso convidado de hoje tem 21 anos, nasceu em Palmas, mas hoje ele mora no Rio por causa da esposa. Pois é, 21 anos já é casado e também já é pai. De pet. Opa. Pai de pet, calma, torcedor do Galo, depois ele vai explicar essa história. Será que o pet dele é um galo? Talvez não. Não, ele torce pro Nossa, Galo, muito ruim. Scott. Meu Deus do céu. Isso, bebe uma água, cara. Conheceu o mercado em 2019. Ele que é mentor, já teve mais de 10 mil mentorados. E ele que não é o Robin. Não? Não, mas é o garoto prodígio. Com vocês, Cairo Obolari. Fala, pessoal. E aí? Pô, Primeiramente, show, cara. valeu pelo convite. Qual câmera eu olho? Tem várias Aquela aqui. ali, Aquela lá. Aquela é ali, sua. ó. É. Seja muito bem-vindo. Bora então retomar com o estilo agora? Com certeza. Ficaram parados. Agora chegar junto. É, Fazer um podcast, pô. um episódio incrível. Show, valeu pelo convite. Bora arregaçar. Hoje vai ter muito gráfico, né? Tem Vai. que ter. Conteúdo, muita Vai ter técnica. Se não tiver Você que tá gráfico, assistindo vai aí. embora. É. Mas, cara, a gente tá Hoje bolado... você vai aprender muito. Aí A sim. gente tá bolado com uma coisa, cara. A gente só tem 1h30, cara. Pois é. Vamos ter que Ele torcer o queria tempo 5 aqui. horas. Ele queria 5. Queria umas 5. É. Ele veio lá do Tocantins, um abraço para os nossos amigos, né, do Palmenses. Ironman. Em Palmas tem o Ironman, então É. por isso que ele queria fazer 8 horas aqui. Que Entendi. já tá no DNA do Como cara. é que a gente pode fazer? Vamos distorcer o tempo. A Vamos. intensidade distorce o Vamos. tempo. Vamos distorcer, ué. Temos tempos gráficos, né? A gente pode Vamos aqui também distorcer brincar o com... tempo. Em 1h30, o cara vai evoluir quantas horas? Umas 1000? Vambora. Pode ser. É verdade. É verdade. Cairo, me conta aí como é que você chegou nesse mercado tão fascinante, cara. Cara, eu tinha 15 para 16 anos, 2019 ali. Tem 3 anos atrás, né? Mais ou menos. O quê? Isso aí? 15, 16 anos, né, cara? Então, pior. Agora eu tô o quê? Com 21, né? É. Faço 22 agora em novembro. Então, o quê? 7 aninhos aí Boa. de mercado já. E passa rápido, né, velho? Igual a galera me vê com essa idade e fala, pô, moleque novo, mas 7 anos de carreira, já tô cansado, velho. Eu falo
Falo, tô cansado, eu acho que vou aposentar já. Ele ainda não tem cabelo branco, então pode, né, cara? Mas que 7 anos como day trader. É, bastante. Nossa, teve um meme aí que a gente botou no Gamecast, né? Um senhorzinho de então, idade. Quantos anos você né? tem? 26. O senhor trabalha com o quê? Sou day trader. É verdade que o trabalho de um trader é muito desgastante? Não, não. E quantos anos o senhor tem? Vou fazer 26 anos. Você eu com 26 anos. Então, assim, aí na época meu ex-cunhado, ele me apresentou o mercado. Aquele amigo do meu pai que eu te falei também, que trabalha na Uzi Minas, na época também comentou comigo. E, cara, começou lá em 2019, eu também vi na época um anúncio, até de opções binárias na época, olha que loucura. Meu Deus. 2019, que option, um anúncio no Facebook. Ó, Eu falei, baixei aquele negócio. Assim que eu baixei, olha que sorte. Caiu um outro anúncio pra mim, de um livro. Chama Manual da Análise Técnica, do Marco Zab. Sim. Cara, eu fui e comprei aquele livro. Comprei o livro e comecei a ler, fui aplicar aquele negócio de opções binárias e nada. De que é isso, gente? Fiquei um funciona. mês assim, rachei fora, e fui direto pra B3 e cripto. Então, desde essa época, B3 e cripto. 2019 2020 foi mais mini índice em si, porque naquela época eu tinha em mente que cripto era um mercado muito elitizado, então eu precisava ter grana para conseguir operar, mas não. Até que tem um mercado de futuros que deixa tudo bem democrático, né? Alavancagem e tal. Aí as coisas foram rolando. Mini índice cripto, 2020 rolando muito, cara. E eu brincava. Eu falo hoje brincando, mas na época era sério. Era 15, 17 horas de estudo por dia. Sem sacanagem. Era bizarro. De Eu gráfico? fiquei- De de gráfico? gráfico, estudando, tela. Naquela época eu morava com meus pais ainda, né? Eu morei com meus pais até os 16 anos, mais ou menos. Aí eu fiquei um ano e meio tendo esse privilégio de poder só estudar o mercado. Então eu fui privilegiado, né? Meus pais, meu pai é professor, minha mãe é aposentada como caixa de banco. Ela é bancária aposentada. Então, assim, a família de classe média, né? Nem sobrava, nem faltava, médio. Só que o luxo que eu tinha era educação. Isso aí meus pais me deram demais. Aí, tanto que na época, depois de um ano de mercado, uns 6 meses, eu pedi pra trancar a escola. Acabar de entrar no primeiro ano do ensino médio. Aí começou aqueles rumores de pandemia, EAD e tal. Tranquei a escola. Eles deram esse voto de confiança, tranquei a escola. Tem noção? Com 16 anos, primeiro ano do Que ensino médio. isso, Meu cara. pai tem 30 anos de magistério, dá aula de cálculo com engenharia. Ele montou a carreira dele inteira no meio acadêmico. Aí chega o filho dele com 16 anos, eu quero trancar a escola. Aí assim, esse guri tá envolvido com alguma coisa ilícita, né, então. cara? Aí olhando assim, né, contando assim, eu vou contar, claro, foi tranquilo, né? Mas na hora não. Sim. Minha mãe chorou, foi uma whey danada. Mas apoiaram a decisão, tranquei a escola. E, pô, com 16 anos e pouco já tinha meu apartamento, na época era alugado, lá em Juiz de Fora. Mudei de Juiz de Fora, morava em Patinga, mudei de Patinga pra Juiz de Fora com os meus... Logo no comecinho de 2021, início de 2021, um ano e pouquinho depois de estar no mercado. Aí já fui colhendo os frutos. Lá em 2021 eu criei o Instagram, então tem 4 anos aí da marca, né? Cairo Trader, 4 anos de empresa educacional. E nos primeiros 2, 3 anos era só eu operando mesmo. E as coisas foram crescendo, cara. Aí quando eu fiz 18 anos, tirei o ensino médio no supletivo, 2 dias, rapidaço. E é isso. Então, assim, eu segui eu falo com a galera que eu vivo o mercado, desde o comecinho, velho. A galera quer viver do mercado, mas não vive o mercado, né? Sim, perfeito. Então, assim, eu vivo o mercado desde o início. Hoje vivo menos, claro. Não preciso ficar mais 14 horas estudando, porque já tenho tudo validado há anos. Mas no começo eu vivi o mercado. É por isso que hoje eu vivo dele. Então, até fica esse insight para você, ó. Vive o mercado, que você vai conseguir viver do mercado. Primeiro você entra no processo, depois vem o resultado. O resultado é consequência. Perfeito. Né? E acho que nesse começo, né, é natural que a gente estude muito. Sim. Porque a gente precisa formar nossas bases. Sim. E formar a base, muitas vezes, você está construindo algo que não se vê. Né? Então, igual uma obra. Né? A gente está lá, maior volume de concreto e aço, 70% de uma obra está onde ninguém vê. 30% é só o resto. Então, acredito que no nosso conhecimento, toda a base de conhecimento vai muito disso. Agora, às 14 horas, 10, eu passei por isso também, o Márcio também. Hoje é pontual. Se tem um insight de algo novo, algo, né, salta aos nossos olhos, eu vou lá pontualmente e falo, deixa eu ver se isso faz sentido. Aí você bateu o olho, 1, 2, 3, 4, 5, opa, faz sentido. Aí você vai lá, já estuda, porque hoje você tem base para receber conhecimento. Né? Sim. Tem Então repertório, hoje não né? precisa ter mais 14 horas, mas é isso. Com Pô, que certeza. massa. Praticamente um cigano, né, Márcio? Cigano. Praticamente, porque nasceu em Palmas, Palmas, fui em pra Patinga, que eu só lembro do Milton Neves falando dele lá de Patinga, tinha um time de futebol lá, né? Aham. Tinha ou tem. Tem. Tem ainda. Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Juiz E, de ó, Fora, Rio de Janeiro. 3 caras aqui
Nenhum carioca é Nenhum importado carioca. por suas mulheres, hein? É isso aí. Que Verdade. isso? Ou seja, vocês já viram quem manda nas nossas casas aqui, né, velho? E na sua casa também. Tá rindo do quê? A sua também. Tá rindo do quê? Um paulista, um gaúcho e um... Como que chama agora? Palmeirense barra Palmeirense? mineiro, né? Ah, cheguei. Eu queria fazer essa pergunta. Essa levantada de bola, né? Ô, Carol, mas assim, eu tenho algumas perguntas antes de a gente entrar no gráfico, que é o seguinte. Você sente que essa... Porque tem estatísticas, né? Que hoje o trader, ele é a partir de 30, 35 anos. É isso, Scott? O maior volume? O maior acima volume. de 35. Uhum. Você acha que essa galera da tua idade, eles já conhecem o mercado ou ainda não é algo que é propagado para eles? Cara, eu acho que não é muito propagado. Por quê? Normalmente a galera que tem 20 anos, 21, 16, Quer ficar 17... fazendo dancinha no TikTok ainda? Então, não quer saber de trabalhar. Não quer, igual eu tava brincando no começo do podcast, né? Aham. Quando eu era novinho, eu olhava pra janela, olhava, chamava Deus e falava, papai do céu, por favor, me dá um trabalho, eu quero fazer alguma coisa e quero ser recompensado financeiramente por isso. Então, desde criancinha, eu sempre tive uma boa relação com o dinheiro. Né? Não sou aquele cara que tudo é dinheiro, mas eu sei lidar com o dinheiro da forma Sim. que tem que ser lidada. E hoje em dia, a galera da minha idade, normalmente não tem essa percepção. Tá em outro contexto, tem outros propósitos, tem outros objetivos. Então, por isso que eu acho que o público-alvo do mercado é essa galera dos 30, 35. Que é uma pessoa que às vezes está infeliz com a profissão, é uma pessoa que quer às vezes fazer uma transição de carreira, é uma pessoa que às vezes ganha dinheiro, mas não tem ali a liberdade de tempo, a liberdade geográfica para poder trabalhar de qualquer lugar. Então eu acho que as dores de uma pessoa de 30, 35 anos condiz com o que o mercado pode proporcionar. Perfeito. Já as dores da massa, da galera que tem 18, 19, 20, 21, não condiz com isso. Quais são as dores da galera jovem hoje em dia? Cara, é ver qual festa vamos no final de semana, é ver o homem solteiro, ver qual mulher ele vai ficar, a mulher Perfeito. qual homem ele vai ficar, e por aí vai. Então, assim, é muito... As dores não condizem com o que o mercado pode proporcionar. Então, por isso que eu acho que o público-alvo é Olha que coisa 30, 35 interessante, anos, Márcio. né? Eu comecei no mercado com 21 anos, né? Sua idade hoje. Tenho 35 hoje. Mercado aquele Mercado financeiro. mercadinho lá de Arujá? Conheci o mercado. Conheci o mercado financeiro, né? A bolsa, tá. mercado de bolsa. E eu te fazer uma pergunta. Você já conhecia a sua esposa nessa fase? Não. Eu fui conhecer ela em 2021. 2021, final de 2021, quando eu fui a primeira vez para Cabo Frio. Eu morava em Juiz de Fora é muito perto de Cabo Frio, né? Então eu ia pra lá passear, eu sempre gostei de mar, fiz 8 anos de natação. Então, jet, as coisas sempre me encheu os olhos. Aí, numa dessas viagens que eu fazia pra lá, pra ficar entre as ilhas ali, passeando, eu conheci ela até numa balada, uma boatezinha que tem lá em Cabo Frio. Aí, a gente conheceu e foi. Aí, 3 meses ficando, já pedi namoro, aí depois de uns 3, 4 meses já começamos a morar junto. Eu morava em Juiz de Fora, ela morava no Rio. Mudei pro Rio. E, cara, é engraçado você tocar nesse aninhos que a gente assunto, mora junto. porque a gente vê muito... A gente considera o trader como um alta performance, né? E aí, comparando um jogador de futebol. Um jogador de futebol com 21 anos, casado, ele é muito mais centrado que um jogador de futebol com 21 anos que não é casado. Que com certeza ele vai estar na noite, vai estar querendo aproveitar o dia. Você acha que isso ajuda a você conquistar os seus objetivos, seus sonhos? Porque é o que ele falou, cara, eu com 21 anos eu poderia estar na balada todo dia e, cara, sem rumo, sem perspectiva nenhuma, Eu vim né? pra bolsa porque eu queria ganhar mais dinheiro, queria poupar e queria casar. E quem quer casar quer ter uma casa. Então eu fiz uma conta básica, né? Quanto custa o terreno, vou quanto precisar de custa dinheiro para aí. construir, eu preciso de grana. E aí foi por isso. Fiz essa pergunta. Sim. Mas acho que muito válido. A maioria dos seus amigos que estudou estão com 20 anos, estão atrás de balada ainda, nem Pois né, é. pensando Tchan, em grana. tão Então, perdidos na eu acho que isso é faculdade, muito vamos ver importante. o Ou que vão seja, você fazer. tá aqui, você é novo, você quer progredir na vida, arruma uma mulher para você, meu. Ou arruma um homem também, né? Então vambora, né? Porque acho que é melhor 2 do que 1, cara. É melhor 2 do que 1. Isso é bíblico, cara. Com melhor certeza. ser 2 do que ser 1. Eu falei, como a gente começou o podcast brincando, né? Que eu tenho 1h30 só que essa 1h30 vai valer na sua vida muito mais que às vezes 10, 20 horas. Porque a intensidade com que você faz algo distorce o tempo. O ambiente que você tá distorce o tempo. Perfeito. Então, se você tá sozinho, cara, é aquele negócio, você quer chegar rápido, vai sozinho. Quer chegar longe, vai acompanhado. Então, por eu ter minha mulher ao meu lado, principalmente em momentos de muita abundância na minha vida, principalmente abundância financeira, foi um certo freio. Foi bom também para eu poder entender onde eu quero chegar. Por exemplo, beleza, a galera sabe, o cara tem dinheiro. Tá, mas dinheiro não é tudo. Além de ter dinheiro, eu tenho um propósito. Eu quero construir família, eu construo meu patrimônio pensando no futuro.
Então, eu acho que o fato de eu ter uma mulher ao meu lado, de eu ter esse contexto já de família... Pô, a gente mora junto tem 3 anos. Então, eu tenho 21, mas eu moro junto com ela, eu tinha 18. Sim. Tava no mercado já há 3 anos. Então, isso com certeza me ajudou muito. Porque, cara, quer saber como é o homem? Dá dinheiro, dá poder pra ele, né? Aí, normalmente, todo homem, querendo ou não, tem ali algumas vontades enraizadas, né? De querer, às vezes, gastar mais do que... Gastar bastante. De querer, às vezes, curtir em excesso. E a mulher, quando você se apaixona por ela, a mulher e o sentimento que você tem por ela acabam se tornando freios Sim. para essas coisas ruins. Sim. E como as coisas ruins são canalizadas, as coisas boas, elas vão evoluindo. Elas vão tomando proporções gigantes. Então, com certeza, nos últimos 2 anos... Vamos lá, no último 1 ano que a gente tá junto, eu cresci muito mais do que lá no meu início, quando eu tava sozinho. Com toda certeza. Por conta do ambiente, por conta do propósito, das metas, dos objetivos. E, faz total importância. Cairo, a gente... vou te fazer uma pergunta que eu acredito que eu nunca tenha feito aqui no programa. Você falou que gosta muito de dinheiro, eu também gosto, o Caio nem tanto. Mas Tá eu sobrando, tá quando era sobrando. moleque, eu também. Eu queria algo para me dar dinheiro, então eu vendia revistinha, cortava a grama da praia lá onde eu veraneava. Mas aí a pergunta é o seguinte: como a gente gosta muito de dinheiro, a gente vai muito pro lado da ganância. Como é que você consegue controlar a ganância com 21 anos, cara? Você fala em relação aos trades ou em relação ao meu dinheiro mesmo, pessoa física? As duas coisas. As duas Porque, coisas, como querendo ou empresa. não, uma... Sim, tá ligado à outra, Exatamente. claro, sim. Como é que você consegue controlar, por exemplo, no trade? Sim. Então, eu falo muito com a galera, então um slogan, um bordão, que a técnica liberta. Então, vamos supor, a pessoa tá lá, tá numa operação. Se ela não tem a técnica, se ela não tem um operacional por trás, vamos supor que ela foi comprada no Menins vai estoura, paga 1000 pontos em uma operação. E a pessoa não tem a técnica, ela não sabe Até onde vai? até onde vai. Ela não vai conseguir interpretar uma movimentação exausta. Ela não vai conseguir interpretar quando o preço estiver demonstrando sinais de exaustão, sinais de fraqueza. Então ela vai achar que ela pode ficar no trade para sempre. A ganância vai falar mais alto, mas só que a ganância vai sobressair a técnica que ela não tem. Então quando a pessoa não sabe o que está fazendo, os sentimentos ruins, eles acabam se perpetuando muito. E quando a pessoa não tem a técnica, o sentimento ruim, ele gera uma ação ruim. Então a pessoa não tem a técnica, ela olha pro gráfico, tá comprado, pagando 1000 pontos. Ela sente ganância. A ganância vai fazer ela gerar uma ação, vai fazer ela ter uma ação. Então ela vai tomar uma decisão, ela vai executar algo que foi desencadeado por uma emoção ruim que foi a ganância. Já eu, por exemplo, quando eu sinto ganância, que é normal, a galera acha que às vezes a gente, trader profissional, não sente. Não, Sente sim. óbvio que sente. Só que o nosso sentimento não vira uma ação. Eu sinto ganância. Foda-se que eu senti ganância. Tô nem aí que eu senti ganância aqui. Eu não vou esticar o trade, tá pagando 1000 pontos, eu vou fechar, porque agora o mercado tá numa região de interesse, o mercado tá demonstrando absorções, RSI divergente, volume decrescente, blá, 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 afastado muito da média móvel de 9, vou fechar a operação. Então, a técnica, ela fez com que eu entendesse o gráfico e, a partir disso, eu segurei a emoção para não virar uma ação. Então, o trader amador, você que tá em casa, você que não tem resultado, é bem provável que você sinta emoções ruins e as emoções ruins se tornem ações ruins. Agora, a gente, não. Trader profissional, não. Sente algo ruim? Não interessa. Eu não vou executar isso. Eu não vou tomar uma decisão movida pela emoção, e sim pela razão, pela técnica. Por isso que eu bato muito que a técnica é liberta. Então, eu acho que quem me salvou foi a técnica. Quem me salvou foi o conhecimento. O conhecimento mudou minha vida, velho. O estudo mudou a porra da minha vida. Eu tive o privilégio de estudar. Minha família não é pobre. Muita gente, quando alcança sucesso, fica se vitimizando. Sim, Nossa, eu sim. era pobre. Não, velho. Meu pai é professor, meu pai tem mais de 30 anos de magistério. Eu fui criado com dinheiro arrancado da lousa. Minha mãe é bancária, aposentada, ganhou uns 2 mil e poucos reais na aposentadoria dela. Família de classe média. Só que eu, desde pequeno, eu entendi que ou eu estudava ou eu estudava. Meu pai falava comigo, ó, cara, você gosta de coisa boa. Desde sempre eu gostei de coisa boa. Meu pai falava, quer uma chuteira? Tal. Eu falei, não, eu prefiro esperar ficar 1 ano sem e ganhar a Nike. Sempre. Aí ele falava, então você tem que estudar, você tem que estudar. Então, desde sempre fui estudando. Desde sempre eu fui entendendo que somente a técnica liberta. E a técnica que conseguiu fazer com que eu não caia na ganância, com que eu não seja imediatista, com que eu consiga, tão novo, manter os meus princípios, manter a consistência ali, né? No dia a dia, sabe? Scott, eu tô muito perguntativo hoje. Imagina.
E eu gosto disso. É. É por isso que você tá sentado aqui. Cara, que bom. Porque assim, cara, a gente bate aqui na tecla de que a gente precisa encontrar o nosso perfil operacional. Cada um tem o seu, né? E aí o cara vai de um método para o outro. E como é que você chegou? O teu método hoje é Wyckoff ou é Smart Money? A forma que eu opero é uma forma muito, muito discricionária, né? Então, eu interpreto o gráfico. Uhum. Então, ao longo desses anos, eu fui criando repertório. A gente estava até conversando isso anteriormente. Criando repertório. Então, eu aprendi Elliott, aí aprendi Wyckoff, aprendi SMC, aprendi, obviamente, no começo do Price Action. Então, tudo começou lá atrás, lá em 2019, 2020, com o Price Action, lá no Marcos Zab. Aquela análise gráfica bem básica, alguns conceitos bem arcaicos, aí fui expandindo o Price Action mais avançado, ao Brooks, foi crescendo, depois entrou a análise técnica, comecei a confluenciar a análise de preço com a análise de indicadores técnicos, como volume financeiro, como RSI, como médias móveis. Aí, descobri o que era PV, análise de preço e volume, comecei a entender que o preço sozinho não dá, ele não passa toda a informação que eu preciso, aí fui casando com indicadores. Aí depois veio as teorias, a teoria de Down, lá no inicinho, inclusive antes do que Price Action até. Então, teoria de Down, Price Action, indicadores técnicos, aí veio o Elliott. Veio o Elliott, falei, caraca, velho, que loucura. Aí comecei a ficar fissurado naquilo. Tanto que o que fez as minhas redes sociais bombarem foi um vídeo de Elliott que eu fiz em 2021, cara, já falando sobre euforia, sobre pânico, sobre FOMO, sobre fractais, sobre alvos de Elliott, alvo de expansão, de retração, fractais sobre fractais, falando de ondas combadas, dupla, tripla, correções complexas, regras, leis. Cara, falando várias coisas, velho. Falando coisa que, tipo assim, que eu puxei da gringa, puxei de material de fora, trouxe o Brasil. Naquela época ninguém falava de Elliott dessa forma. Tinha pessoas que falavam, tipo, o próprio Brunão falava bastante sobre Elliott. Só que com a profundidade que eu tava falando no gratuito, eu não conheço ninguém naquela época que falava, até hoje. Hoje em dia acaba que tem várias pessoas, mas naquela época não tinha tanto. Aí bombou esse vídeo meu, pegou tipo umas 20 mil views no YouTube. O YouTube era pequenininho, eu postei, cara, bombou. Aí foi crescendo. Aí eu aprendi Elliott, depois veio o Wyckoff. Depois do Wyckoff, recentemente agora, uns 3 anos atrás, eu comecei a introduzir conceitos ali do Smart Money, como order blocks, liquidez. Só que eu não tenho uma forma engessada de operar. Eu não trato o teu mercado como algo objetivo. O mercado ele nunca é o mesmo, né, velho? Ele muda. Ele muda, às vezes, de contexto, muda de volatilidade. O índice, então, nem se fala, super volátil. Então, eu vejo que o gráfico está pedindo e aplico nele o que ele está pedindo. Então, através do repertório que eu criei, eu consigo pegar o melhor de cada coisa e aplicar no determinado cenário. O menino está em um contexto onde o mercado está recuando um pouquinho. Está super direcional. Sobe muito, recua um pouquinho, sobe muito. Eu não vou ficar esperando compra uma região lá super descontada, na 61.8 de FIBO. Não. Eu vou, às vezes, pegar um recuo mais ali numa retração mais rasa, uma média móvel de 20, com uma Fair Value Order Block, ou na própria 9, com uma regiãozinha do SMC, que eu gosto muito, que é o GIFT, Fair Value Order Block no SMC, o GIFT no Price Action antigo. Então, eu vejo o que o mercado está me dando, vejo o contexto que ele está inserido, e a partir disso eu aplico o que ele está pedindo. Perfeito. Então, na minha mentoria, por exemplo, eu ensino todas as teorias, eu ensino tudo pro cara. E no final a gente monta as estratégias, utilizando um pouco de cada coisa. Então, eu pego o melhor de cada coisa. E eu até brinco que é o seguinte, você vai se alimentar, aí vai almoçar. Você não pode comer só carboidrato. Ele é carboidrato, proteína, lipídio, gordura, vitamina. Então você tem que fazer aquele pratão bonito, colorido. Então, na minha visão, o trader também tem que ser assim. Ele não pode dominar só uma coisa. Eu vou operar setupzão engessado. Um Larry Williams da vida. Nada contra, mas, cara, pra mim não dá. Naquela época lá, um gráfico mensal da vida, uma ação zona, poderia funcionar. Agora, vai operar meninos, gráfico de 1 minuto com setup, velho. Você tá morto. Não tem como. É muito complicado. Algo objetivaço, né? Tipo, é isso e pronto. Não. Aí o mercado muda alguma coisinha, já era. Chumbo. Né? Então, a minha leitura é uma análise técnica totalmente discricionária, onde eu interpreto o que o mercado está fazendo. Ação e reação. Ação e reação, exatamente. Tem até uma frase que eu falo muito, e tem uma frase do Wyckoff que é parecida. Eu li esses dias até. Eu falo muito tempo. Consulte o mercado sobre o mercado. Não é a notícia, perfeito, não é o ruído de alguém, animal. Não é nada. Consulte o mercado, olha para o mercado, o que ele está fazendo, qual é o contexto, o que ele deixou para a esquerda. Exatamente. Cara, quais são os preços interessantes e relevantes? Poxa, tem essa região de estopo, esse fundo, rejeitou essa retração, enfim. Exatamente. Deixou uma barra interessante num ponto, no outro, o RSI está assim, está assado. Você formou o contexto. Através desse contexto, qual é a ferramenta, qual é a chave que você vai usar para apertar aquele parafuso? Exatamente. E aí, por isso que eu concordo contigo. E aí, assim, Cairo, eu te acompanho há muito tempo, né? Mas eu nunca parei para ver, né? Pai de 2 filhos, correria gigante na XP. Sempre admirei muito, muito sua didática, seu trabalho. Obrigado. E fico muito feliz por ouvir isso aqui, né?
cara, eu quero esse prato bem colorido, porque vendo de fora, assim, muito superficialmente, eu sempre achava que você era o cara só do SMC, do Wyckoff, só isso, sabe? É por isso que eu perguntei, né? E aí, cara, pô, que massa você falar isso pro público aqui, sabe? Porque é uma coisa que eu e o Márcio acreditamos demais, sabe? Eu não posso ficar só lá na análise técnica mais clássica, só lá no Marcos Ab, nem muito lá só no Wyckoff. Eu preciso ter ferramenta. Exatamente. Pô, eu preciso chegar nesse mercado, botar minha caixa aqui, cara. E Hoje abrir. eu vou usar isso, hoje eu vou usar assado. Hoje, pô, porque, cara, o mercado tem tipos de mercado, né? Nós temos em cada tipo de movimento de mercado tem uma ferramenta para usar. Poxa, talvez um modelo de um trade mais de reversão não dá para você operar num mercado de super tendência, cara. Não tem como. Pois é. Você vai tomar 28 stop, velho. Né? Então, Pois é. cara, e aí como é que eu identifico? Como é que eu leio? Cara, tô feliz demais com esse programa e assim, eu tô ansioso, Márcio. Eu acho que a gente já falou muita coisa, tem muita história dele já por aí, tem que consultar lá o YouTube dele, tem muita coisa boa, realmente. Eu acho Achei que você estava encerrando o programa. fiquei Não, com medo, acho cara. que vamos embora, acabou o programa, não. Eu quero saber o seguinte, eu Gráfico quero parar na com esse tela! mimimi, quero saber do gráfico. Ele quer ver Vamos jogar gráfico. Eu quero Gráficozão saber aí. dele e eu quero aprender com você hoje aqui. Não, e é pô, bacana, cara, porque assim, a gente bate na tecla do perfil Encontre o operacional. Mano, você viu, o cara estudou o Wyckoff, estudou o Elliott, estudou SMC, estudou... Cara, foi a Marina que veio aqui falar sobre ondas de Marina? Elliott. Foi o programa que eu mais fiquei assim, ó. Não entendia nada, irmão. Nada. Nada. Por isso que ele fala assim, eu adoro quando você pergunta. Porque no programa dela eu ficava assim, cara, fala, caraca, brother, como é que entende isso? Como é que entende, Cara, eu gosto muito de Elliott. mas... Só porque eu gosto tanto, porque pra mim é a bússola, velho. É a bússola do trader, sabe? Eu falo muito pra galera de contexto. Aí contexto é tudo, contexto é rei. Ah, a gente tá no podcast, eu vou ficar sem camisa aqui, velho? Não tem contexto pra isso. Perfeito. Agora, então às vezes você quer pegar uma compra, mas tá bom, onde os preços estão? Né? Eu falo pra galera, sempre se questione, velho. Onde é que o mercado tá? Qual que é a localização dos preços? Então, o Elliott te entrega isso. Com o Elliott você consegue saber o ciclo que o mercado tá. Com o Elliott você consegue saber até onde o movimento pode ir. Dinâmica de preço. Qual movimento você está? Ah, eu tô ali no início de uma onda 3. Cara, então eu posso alongar minha operação. Agora, se eu tô no final de um movimento onda 5, eu tenho um contexto exausto. Não faz sentido eu querer alongar a operação pra caramba, aquele risco de retorno gigantesco, se eu tô em um final de ciclo. Então, a Elliott ajuda muito, porque às vezes a pessoa ela compra, o preço cai. Aí estopa ela, depois sobe. Ou ela vende, o preço cai, sobe, estopa ela, depois cai. O cara tá comprando e vendendo no lugar errado e no momento errado. Então, o Elliott, ele mitiga esses problemas, né? Que todo trader tem essa dor. Onde comprar, onde vender, onde não fazer nada. Qual o tempo gráfico que você vê as ondas de Elliott? Eu não gosto de usar Elliott na micro. Por muito tempo eu usei. Só que, cara, é muito cansativo. Por quê? Porque falha muito. Né? E você não vai ver nenhum Elliott falando isso, porque a galera tudo vende mil maravilhas, né? Tudo. Ah, não. Elliott tempo gráfico micro falha pra caramba, velho. Falha muito. 1 minuto, mais 1 minuto, falha bastante. Agora, Elliott é pra macro. Elliott não é a bússola. Então é macro, velho. É igual bússola. Bússola eu só sei o quê? Norte, sul, leste, oeste. Acabou. Agora você for entrando na micro da bússola, aí vem sudeste, não sei o quê, não sei o que lá, um monte de coisa. Só que, cara, não. A rosa dos ventos é aquela panorama macro, mas é aquilo que faz mais sentido. Vai ter mais assertividade, mais precisão. Pra você acertar onde é o norte, é muito mais fácil de você falar onde é o sudoeste, sei lá, das Noroeste, contas, né? é. Então, Elliott pra mim é macro. Então eu aplico em time frame diário, semanal, mensal. É igual, eu tenho o Bitcoin mapeado desde 2010. Desde 2010. Mini índice também, na macro, desde a criação do ativo. Então, sempre domingo, eu dou uma olhada, faço um panorama, faço uma leitura macro, falo, pô, essa semana o viés está mais comprador, o viés está mais vendedor. Então, com Elliott eu consigo ter um viés para a semana, um viés para o dia. Eu consigo entender também possíveis pontos de reversão. Ah, se eu tenho lá na macro, grafo diário, o índice numa quinta onda, fez o subfractais direitinho, montou ali um triângulo diagonal perfeito, aquele negócio lindo, acabou o ciclo impulsivo. Eu sei que pode vir uma retração. Aí se eu tenho uma reversão na micro, essa reversão, ela teve a sua veracidade aumentada, porque na macro está me mostrando isso. Então eu uso o Elliott para me passar uma informação macro e na micro vem as outras coisas, o price action, a análise técnica, o SMC, o Wyckoff, mas na micro sempre alinhando com a macro. Porque quando a gente faz esse alinhamento micro e macro, a gente consegue uma das coisas que para mim é o mais importante na vida do trader, o que dá longevidade, que é a simetria de retorno. Perfeito. É você arriscar pouco e lucrar muito. Como que eu vou conseguir arriscar pouco e lucrar muito se eu estou a favor da tendência? Micro e macro. Se eu pego uma venda com stop em micro e eu tenho um cenário macro favorecendo essa venda, às vezes consigo um alvo macro, um stop em micro, pum, 10, 15 vezes risco retorno. Eu peguei um trade esses dias no mini, esses dias não, tem 1, 2 meses, fiz 36 mil reais. Cara, animal. Foi operação de 17 vezes risco retorno, velho. Cantei pra galera, cantei pros alunos, todo mundo pegando.
Mas por quê? Porque eu fiz esse alinhamento macro e micro. É isso que possibilita a assimetria de retorno. E quando você tem a assimetria de retorno muito favorável, você não precisa ser muito assertivo. Não. A galera tem esse peso, né? Pô, tem que acertar, tem que acertar. Toma um stop, parece que perdeu o pai. Fica louco. Não pode fazer isso. Porque o stop não quer Faz dizer parte. nada. Se você tem a assimetria de retorno favorável, eu tenho um risco de retorno médio de, 5 vezes o risco. Cara, não tem problema. Sim. Se de 5 operações você acerta 3, você acerta 2, menos de 50%, você vai estar positivo, mesmo com uma assertividade de 20%, né? Então, igual aqui no mini índice. Agora, o time frame de execução, que eu gosto de trabalhar, é sempre no gráfico de 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos. Só que eu sempre venho construindo minha leitura sempre por fractais. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto muito do 15 minutos, para eu poder ter como base um time frame analítico. Até fica essa dica pra galera, eu gosto de trabalhar 3 time frames, 2 analíticos e 1 de execução. Então, eu olho ali no mini índice o diário, aí eu olho ali 1 hora, olho também um 15 minutos, 3 analíticos e 1 de execução. Então, 3 ou 2 analíticos e 1 de execução. O que eu executo vai ser ali o micro mesmo, ou 1 minutinho, 2 minutinhos da vida. Teve até uma operação que a gente pegou agora, deixa eu apertar o Ctrl aqui, ó. Foi no dia 11. Cara, foi um tradezinho tão legal que eu utilizei, olha só, foi bem no começo do pregão, foi aqui, ó, no dia 11, aqui, ó, bem no comecinho. Cara, a gente pegou 1.000 pontos em 5 minutos, deu 9,5, 1.000 pontos, peguei 1.000 pontos, falando 1.000 pontos, por quê? Tudo com a análise pré-mercado. Aqui no gráfico de 15 minutos, a gente pode observar, que olha que interessante, né, deixa eu pegar aqui esse retângulozinho, boa. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma regiãozinha, deixa eu selecionar e pegar ele aqui, ó. Aqui a gente tem uma região, até uma região do SMC, muito boa, inclusive, a gente chama de Fair Value Order Block. Até se a gente for pegar um perfil de volume, aí vem a análise técnica, sempre confluencio. Uma região da SMC? Cara, SMC não é o santo graal. SMC não é a mil maravilhas, é só mais uma técnica. Agora, quando você confluencia, fica muito bom. Você pega um perfil de volume, range fixo, volume profilezinho, marca daqui pro fundo, a POC vai daqui, ó, nesse ponto, em cima da região da SMC. Aí eu tenho uma região que eu utilizei análise técnica e SMC. Perfeito. Acabou. Eu tenho mais confluência, tenho mais veracidade. Aí, o mini índice, olha só que interessante, ele testou essa região aqui, ó. Aqui nesse candle, o último candle de 15 minutos do pregão do dia 10, cravou em cima da região. Aí, se for olhar ainda, olha só, o mercado vinha trabalhando em forma de bandeira. Aí vem o price action, velho. Então, assim, eu uso tudo. Entendi, ó. Tem que apertar e segurar. Top. Então, eu utilizo tudo. Eu vou confluenciando. Aqui o mercado fez uma bandeirinha. A gente sabe que a bandeira é uma estrutura corretiva. Então, aqui eu tenho mercado em estruturas corretivas. Deixa eu marcar aqui de novo. Ó, aqui, ó. Pronto. Deixa eu duplicar isso aqui agora. Deixa eu ver se por aqui eu duplico. Então você cuida de figuras gráficas, né? Então, eu gosto de observar figuras gráficas, porém sempre com... Aí, foi boa. Eu gosto de observar figuras gráficas, porém sempre com contexto. Até falo, padrão gráfico funciona, figura gráfica funciona, porém dentro de contexto. Não faz sentido o cara querer pegar... Eu uso muito esse exemplo com o Elliott, né? Vamos ver se a gente tem um pincelzinho aqui. Eu tô testando a plataforma, pessoal, então eu tô apanhando um pouquinho aí nela, que é nova. Tem a canetinha lá em cima. Mas... Cadê a canetinha? Aí. Aqui, né? Boa. Mas, Não, inclusive muito boa. Olha só, por exemplo, imagina que o mercado ele vem... Ué. Não, aqui é... Eu posso usar também, deixa eu usar o... Eu tenho um point fixzinho aqui. Eu também sou fissurado no point fix. Pô, é muito bom, né, velho? Eu uso também League Shot, maravilhoso. Então, por exemplo, o mercado vem trabalhando aqui em queda, sobre a questão de figuras gráficas. Aí o preço vai e reveste tendência. Pum. Fez aqui um movimentozinho de alta impulsivo, fechou acima desse topo, rompeu linha de tendência. Aí eu falo com a galera, o que a gente precisa ter para termos uma reversão de tendência validada? Várias coisas. O choque, ou o pivô, ou o rompimento de linha de tendência, são as últimas coisas. Antes da gente ter uma reversão, o mercado ele muda sentimento, o mercado faz absorção, ele faz exaustão, o mercado deixa divergência na RSI, o mercado ele fica, por exemplo, distante da média móvel de 9, eu adoro isso, o preço vai distancia da média móvel de 9. Pra pegar o retorno. É um contexto de exaustão. Aí se ele distancia da média móvel de 9 e toca numa regiãozinha de demanda, por exemplo, tá caindo, é uma confiança pra você comprar. Então, antes do mercado reverter, ele faz várias coisas. Então, vamos supor que o mercado reverte, faz isso aí. Então, vai lá, inverte sentimento, vira as médias, divergência, absorção, exaustão. Aí o mercado sobe acima desse topo. Onda 1. A gente quer uma onda 1. Aí o preço adora fazer onda 2 em uma forma que a gente chama de flat irregular, que até atua como uma reacumulação de Wyckoff, né? Aquele famoso rompa pra cima, rompa pra baixo. Aquele alargamentozinho, aquele megafonezinho. O cara vê isso aqui e fala, pô, oco, vou vender. Aí o que acontece? O mercado deixa ele feliz e bum, estoura. Vai embora. Por que isso acontece? Porque, na verdade, você tá num ciclozinho de L que acabou de começar, ó.
Esse oco que você achou foi uma correção, foi uma ondinha 2, tem ABC. E agora o mercado começou a trabalhar aqui, por exemplo, em subfractais, né, em partes menores, ali de uma onda 3 maior. Então, o ombro, cabeça, ombro, ele funciona, porém dentro de contexto. Agora vamos inverter o exemplo. Aí ele vem e faz isso. Vem aqui faz uma onda 4, aí faz a onda 5, aí faz aqui uma onda A, uma onda B. Opa! Aí você vai e fala, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Pô, vou pegar a venda aqui. Agora funciona. Sim. Então, a ideia é aquela ideia do contexto. Então, exatamente o que a gente teve aqui. Bandeirinha, mostrou que é um canal corretivo, buscou aqui cravado, ó, nesse candle, a região de oferta. Aí, cara, no primeiro candle do dia, ó, colocar no gráfico de... Até a barra de fechamento, o candle é bonito Lindo, também. ainda montou aqui essa absorção. E se for botar o volume financeiro, com altíssimo volume, inclusive eu falo com a galera, candle de rejeição, candle que demonstrou uma rejeição da ponta compradora ou vendedora. Teve volume? É válido. Não teve? Não é. Aí olha só que lindo. O mercado já abriu aqui, ó, subiu. Quando ele testou essa regiãozinha aqui, ó, essa região que também é uma fair value order block, quando testou essa zona, vou até marcar ela aqui, quando testou essa regiãozinha aqui, eu peguei minha venda nesse ponto. Vendi, o mercado derreteu, ó. A reguinha aqui é onde? Sabe, Caião? Aqui Não embaixo, sei. ó. Achou. Habilitar medição, boa. Ó, o mercado foi e derreteu. Reto. Olha só, coisa linda. Derreteu em 1.000 pontos. 1.000 pontos. De forma totalmente reta, aguda, em 5 minutos. Deu 1.200 Então, pontos assim, pra ele. foi lindo. Uma operação que a gente utilizou aqui. Price action, para marcar a bandeira. Eu também indicadores técnicos, né, para poder analisar o volume. Aí você pega o volume aqui nessa alta, vai decrescente, coisa linda. O RSI também. O RSI dando divergência nos topinhos, com certeza. O contexto macro do mínimo já estava em queda. Essa impulsão teve volume crescente. A absorção dos 15 minutos que o mercado deixou, quando a gente botou no 15 minutos aquele candlezinho, aquele martelo invertido ali. Cara, aquilo ali você bota o volume é altaço. Então mostrou que teve muita quantidade de negociação ali. Até eu explico isso sobre absorção, né? O que é uma absorção? Muito esforço para pouco resultado. Perfeito. Então, um candle pequeno, lotado de volume. Pô, se está lotado de volume, por que o candle não foi amplo? Por que ele foi pequeno? Porque uma das pontas foi absorvida. Então, se entra no topo, uma absorção. Pô, entrou muita compra. Só que essa galera comprando por euforia. E não desloca preço? Não desloca o preço. Entrando muita compra, vem a oferta, pum, absorve a compra. A oferta absorveu a demanda, equilibrou, o preço não desloca porque a oferta e a demanda está equilibrada. Perfeito. Mas o volume aumenta porque teve alta quantidade de negociação. Então, a absorção, ela demonstra que alguma ponta, ou a oferta ou a demanda, foi absorvida. E quando isso acontece em topo, por exemplo, indica queda. Perfeito. Então, tem vários cenários, cara, que me possibilitaram pegar esse trade. A queda da zona bolada de 1.000 pontos reto. Acho que tá até aqui, ó, na... Ô, Cairo, enquanto você vai abrindo ali o Discord, cara, eu não acho que o seu operacional é discricionário, não, cara. Eu acho que é não discricionário. Porque você sabe exatamente o que você deve fazer, Sim. né? Então, você, tecnicamente, você mostrou, né, exatamente, objetivamente, o que você ia fazer. Então, eu não acho não, tá? Não acho que seja discricionário. O meu operacional ele tem uma certa objetividade. Sim. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, se antes Eu acho de que eu o ver clique, isso, a ação, às vezes, do trade. Sim. Agora, se a pessoa me dá o gráfico assim, vamos supor, essa operação foi no dia 11, sexta-feira. Vamos supor que na quinta-feira de manhã o cara me pergunta, Caio, como é que você vai operar amanhã? O que você vai usar amanhã? Não sei, velho. Não sei. Sim. Eu posso usar SMC, eu posso usar SMC com price action, eu posso usar SMC para análise técnica. O Mas trade na tem que vir maioria... ao seu encontro. Sim, mas na maioria das vezes eu utilizo isso. É o price action como base. É o que eu falo, não adianta. O cara quer aprender, eu quero aprender SMC, sabe price action? Eu quero aprender o Wyckoff, sabe price action? Eu quero aprender Elliott, você sabe a base da parada? Não adianta, tem que saber a base. A base sustenta o topo, tem que construir o conhecimento de forma gradativa, senão não adianta. Até quando você for aprender, por exemplo, conceitos de liquidez. Por que tem muita liquidez? O que é uma região de liquidez? Uma região que teve muito negócio. Então, por que essa região teve muito negócio? Porque é um topo duplo. Por que o topo duplo tem muito negócio? Que é um padrão muito famoso do público, do varejo. Então, eu vou utilizando de tudo. Mas, normalmente, price action, SMC, análise técnica. Mas você usa o quê? Além... Que indicador? Usa média móvel? Eu uso RSI, adoro RSI. Volume financeiro eu uso em 100% dos meus trades. Volume financeiro. Volume financeiro em todos. Média móvel, eu tenho vários modelos, né, na plataforma de análise que eu utilizo, onde eu vou só... Eu clico, ativo as coisas, depois eu vou lá e oculto. Então, média móvel eu só olho e oculto. Então, eu uso a média móvel de 9. Acho ela uma média móvel muito boa para rastrear a tendência micro e mostrar ali aquele fluxo micro. Se é uma média móvel de baixo período, ela vai me dar informação
do passado recente, né? Porque se eu parar pra pensar, ela pega os últimos 9 candles como base. Sim. Então, quando vem o 10º candle, vai sair um, vai entrar o 10º. Então, é como se fosse uma mudança de quase 10% no valor da média. Então, cada candle muda muito a média móvel de 9. Então, para mim, ela é micro. Tem um uso para poder entender o fluxo direto. Como a gente estava falando da divergência lá, né? Pô, o preço ficou afastadaço da média móvel de 9. É uma exaustão. Quer pegar um trade contra a tendência? Aí o preço tá colado da média móvel de 9. Vai dar ruim, Não tem velho. como. Impossível dar bom. Agora, tá afastado, tem uma alta probabilidade de, pelo menos, o mercado buscar um recuo na 9. Aí, se você não botar no 0... É. Né? Aí você merece tomar o stop. Então, assim, aí eu gosto muito de price Média check 9, dessa média 9 de 9, 20, RSI, a 20 também 20 eu uso, não, 20 também. e 200. E a de 200 também. Boa. Essas três. Boa. A 9 exponencial, a 20 aritmética, a 200 exponencial. E o RSI e o volume financeiro. Então, a base de indicadores que eu uso é essa. E eu montei também um indicador muito bom, que eu até chamo de liquidez temporal, que ele me mostra a máxima e a mínima do dia anterior, da semana anterior e do mês anterior. Porque no mundo do ICT ali, né, do mundo do Smart Money, eles entendem que máximas e mínimas do dia, da semana, do mês são pontos de liquidez. E realmente ponto tem muita negociação. Claro. Esse termo liquidez ficou meio banalizado, mas o que é liquidez? É uma região que tem muito negócio, velho. Uma região de alta negociação. Sim, sim. Pô, o mercado deixa uma resistência linda formada ali. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Vai querer comprar ali, né? Ali é uma região de liquidez, né? Não tem jeito. Teve muita negociação ali. Muito volume. Aí o mercado rompe. Ele pode estar capturando essa liquidez para cair ou pode ser um rompimento verdadeiro. Então, eu montei esse indicador que me mostra os pontos temporais de liquidez. Eu uso ele também, marco, vejo. Né? A gente chama de PDA, de Previous Day Low, Previous Month Low, Previous Week Low, né? Que seria a máxima do mês anterior, da semana e do dia. Máxima e a mínima. Então, eu uso esse indicador que eu montei. Dá para ver no olho, mas que o indicador fica mais ágil. Fica amigável. Fica mais amigável, fica bom. É visual, né, cara? Fica visual ali. Pô, né? E basicamente é uma paixão, cara. É muito bom, velho. Mas, Cairo, já que o Márcio não entendeu como é que contam a onda no contexto, digamos que hoje fosse domingo, né? Sendo segunda. Como é que a gente vai se preparar para criar um viés operacional, tanto na compra e na venda? Como é que você faria isso aqui? Mostra para nós. Ó, vamos lá, por exemplo. Vamos ver se o Márcio tirar um entende de zoom uma aqui. vez por todas. Esse agora, negócio de onda. Nunca fui bom de pegar onda, ô Scott. Então. Só de tirar onda, cara. Meu negócio. Só de tirar onda. Só tirar. Aqui. Já o Scott, ele pegou muita onda de bodyboard. Acho que bota o Moribug. input, acho que vai. Moribug, Dá cara? pra você ter 2 horinhas, carregou. Tá. Aqui, Era Moribug que tu pegava onda? Não, de Moribug. bodyboard? Não, Hã? eu sou surfista. Ai, sou surfista, meu. Cara Ei, de surfista. Arujá acha que é surfista, meu. Porra. Pegar o lindão pra te mostrar como é que é. Ah, o lindão, eu colocar no acredito. input. Eu tenho uma dica, velho, que a galera vai se amarrar. O que eu faço? Até depois a gente linka com o Elliot, mas a gente tem que pontuar isso, que é muito bacana. Aqui, acho que esse primeiro aqui, ó. Foi. Por exemplo, no gráfico diário, cada dia aqui é um pregão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o índice no gráfico diário em uma região de compra, aí ele fechou hoje uma região de compra. Pô, o candle seguinte tende a ser de alta. Ou seja, se o candle seguinte tende a ser de alta, o meu viés para o seguinte é de alta. Então, eu adoro botar no gráfico diário, sempre faço isso e vejo as regiões. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma região. Ó, esse pontinho aqui é uma região, inclusive, muito boa, né? Do próprio SMC também, ó. Aqui, exemplo. Ó, vamos estender aqui para trás. A gente pode até refinar ainda mais. O order block, né, extremo, que a gente fala, é sempre o último candle de baixa antes de um grande movimento de alta. Então, seria bem esse candlezinho aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Seria bem esse ponto. Então, por exemplo, aqui. O mercado foi, pum, testou essa região. Testou essa zona. Inclusive, até fazendo, aqui a gente comentou de coincidência, até a reacumulação, a flatzinha irregular, né? Olha lá. O mercado caiu, subiu, caiu. A galera viu o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Perdeu. Aí vem a galera, né? Ah, tal, vou vender aqui nesse topinho aqui. Ó, até botei uma ordem pendurada. Deixa eu te pagar isso aqui. Então, vou aqui ombro, cabeça, ombro, vou pegar uma venda aqui. Não, que tá fora de contexto. O mercado ele tá demonstrando totalmente aqui indícios de alta. Então, nada de pegar uma venda aqui. Aí, voltando à história do panorama. Testou a região de demanda. Então, os próximos dias tendem a ser de alta. Então, se você tomasse um viés aqui para os próximos dias, ó, olha só, aqui dia de alta, correçãozinha, dia de alta, dia de alta, dia de alta, dia de alta. Então, eu sempre vou alinhando essa análise macro, marcando regiões de interesse. Se o mercado está numa região de compra no gráfico diário, quer dizer que o próximo, principalmente quando esse candle que toca a região de compra, termina negativo.
Então, vamos supor, hoje, segunda-feira, mercado toca numa região de compra, candle negativo tocando na região de compra. Fechou lá, até fechou próximo do seu ponto de abertura, perto da mínima. Próximo candle tende a ser de alta, então o dia seguinte tende a ser um dia comprador, tende a ser um dia otimista. Então, eu vou trabalhando assim. E com o Elliott, sempre procuro fazer meu mapeamento. Então, por exemplo, aqui, como que eu contaria esse cenário? Aqui o movimento de onda 1, movimento de onda 2, para mim está numa onda 3. Então, se eu for projetar um alvo para isso aqui, ó, até posso pegar aqui, ó, uma Fibonacci de expansão. Tava em cima. Tá lá em cima? Tava embaixo mesmo da setinha aqui, ó. Aqui? Embaixo. Embaixo. Isso. Aqui. Boa. Retração. Tá fazendo retração. Então, por exemplo, ó, a onda 3 normalmente busca 161,8% da onda 1, ou então, se ultrapassa, ela busca o 261,8%. Então, retraçãozinha de Fibonacci marcada. No caso, eu marquei toda a impulsão aqui desse movimento de onda 1. Aí eu venho aqui e replico. Vou colocar o nível de 0 bem na mínimazinha aqui. O primeiro nível atingiu, né? Mas tudo indica que isso aqui é uma estruturazinha de reacumulação, deve querer continuar subindo. Então, o índice tende a buscar aqui a região dos 149 mil pontos, por exemplo. Então, se eu tenho um alvo desse, eu sei que até aqui eu tenho um upside, eu sei que até aqui eu tenho espaço para subir. Então, eu posso continuar dando prioridade para as operações na ponta compradora. Aí aqui, ó, como que eu ficaria uma contagem até bem bonita até. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Aí, vou colocar aqui o point fix. A gente poderia pontuar aqui da seguinte forma. Aqui é a nossa ondinha 1, aí a ondinha 2 complexa. A onda 3 pode até ter fechado aqui, no nível de 161,8 que atingiu, porque o nível de 261,8 normalmente não atinge, normalmente para no 161,8 mesmo. Aí aqui o mercado fez uma retraçãozinha, ó, aqui em ABC. Então a gente teria a onda 4 simples, a onda 2 foi complexa. E agora o mercado tende a trabalhar aqui em subfractais, ó, da minha onda 5 maior. Então como é que faria essa contagem? Aqui a minha ondinha 1, aqui a onda 2 que foi complexa, aqui esse movimento de expansão que foi a minha onda 3, aqui a onda 4, e agora o mercado vai trabalhar nessa onda 5 maior, e dentro dela eu tenho subfractais, obviamente. Eu tenho 1, 2, são basicamente as partes menores dessa parte maior que é a minha ondinha 5. Vamos lá, Cairo. É esse que é o problema, tá? Da parada das ondas. Eu não sou muito, né? O negócio é bola no pé, né? Por que não é 2 aqui? Então, por quê? 3. Existem, na teoria de Elliott, existem várias regras, né? Que são regras de validações, regras de invalidações de onda. Existe uma regra que diz que a onda 4, ela nunca pode sobrepor o ponto terminal da onda 1. Então, se a minha onda 1 ela terminou aqui, a minha onda 2 terminou aqui, eu tenho a minha onda 3, terminou aqui. A minha onda 4, o ponto limite de retração dela é aqui, ó. Se ela fecha abaixo, invalida. Então, por que aqui não pode ser a minha onda 4? Porque fazendo a contagem 1, A 4 2, vai passar. 3, a 4 iria invalidar. Entendi. Então, eu falo pra galera que é muito bom, até voltando à técnica liberta, quando você aprende os conceitos, as técnicas que envolvem algo que é subjetivo, como Elliott, se torna até menos subjetivo e até objetivo. Você consegue tratar uma teoria com objetividade por conta das regras. Então, eu batendo o olho para fazer essa contagem, que nem estava mapeado, eu já não botei a onda 4 ali porque eu vi que não poderia ser. Então, entendi. A cabeça do Elliott que usa isso no dia a dia, né, já vai tendo essas conclusões. E então, aqui seria uma onda A dá 2, uma onda B dá 2, aqui uma onda C dá 2 maior, fechou a 2 aqui. Aí vem a onda 3. E olha que interessante, por que a onda 3 fechou aqui? Quando a gente projetou o alvo de Fibo, aqui, ó, nesse topo, deu bem 161,8%. Perfeito. Então, eu sei que 161,8% é um alvo de expansão característico da onda 3. Então, se eu tenho esse movimento de alta batendo nesse nível, esse movimento de alta combatendo o nível de 161,8% e 161,8% é um nível característico da onda 3, eu posso afirmar que esse movimento de alta tende a ser uma onda 3. Aí, se isso aqui for uma onda 3, eu volto. Então, isso aqui é uma onda 1. Então, isso aqui é uma onda 2 complexa, porque a 2 não pode ter acabado aqui, porque a 4 não pode ter acabado aqui. Perfeito. Então, eu tenho o quê? Eu tenho essa onda validada, essa onda validada e essa onda validada. Aí eu venho e observo a onda 4. Pum, finalizou aqui agora, por exemplo. E agora o mercado vai lançar um movimento de alta, fazendo essa onda 5. Eu não queria falar não, mas o mercado vai lá mesmo, velho. Então, a ideia é a gente ir estruturando isso. E tá total cara, né? Eu falo muito que lateralizações geram grandes impulsões, né? Pô, o mercado ele deu uma lateralizadinha aqui, né? Olha só a absorção que deu nesse candle enorme, né? Se a gente for colocar o volume financeiro aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Volume... Deixa eu ver aqui em todos os indicadores. Não, tem um gap maravilhoso ali, né? Pois Antes, é. Que segurou esse fundo todo aí. Ó, vamos colocar um volumezinho. Então, vamos colocar o volumezinho aqui. Colocar... Aí, pronto. Olha só, se a gente for olhar, olha que coisa linda. Olha esse candlezinho que a gente teve. E é um candle caracterizado por uma absorção. Por quê?
Aí a gente teve um candle pequeno, cara, um esforço gigante. Então a gente teve um esforço muito alto para um resultado muito baixo. Aí vem a comparação. Olha esse candle anterior, um resultado super amplo e teve um esforço aqui X. Aí esse candle teve um resultado muito menor do que esse e um esforço quase igual a X. Então, cara, tá errado. É o que eu brinco com a galera. Se você pega e tem, sei lá, imagina que você tem uma caixa aqui. Aí vem um homem e empurra essa caixa para a direita, aplicando, sei lá, uma força de 5 newtons da vida. Aí vem outro homem e empurra essa caixa para a esquerda, aplicando os mesmos 5 newtons. Essa caixa não vai andar. Então, o preço não vai andar. Então, o resultado ele vai ser baixo. Só que como eles estão fazendo esforço, o esforço vai ser alto. Volume de o volume força sobe, tem- o volume de força está alto. Então, é igual esse candle. Ele teve um alto esforço, só que para pouco resultado. Então, se ele teve muito esforço e não se deslocou, qual que é a interpretação? Que uma das pontas absorveu. Então, como o mercado está em fundo, aí vem a onda 4. Aí a onda 4 está em fundo. Opa, então eu sei que a venda que estava entrando aqui Já era. foi absorvida por quem queria comprar. Então, a demanda absorveu a oferta, gerou um certo equilíbrio, o preço não deslocou, porque a oferta e a demanda equilibrada, o mercado não desloca. E agora o mercado vem subindo, por quê? Porque a demanda, como absorveu a oferta, a demanda ficou maior que a oferta, agora o preço vem trabalhando em alta. Perfeito. Então, essa análise de preço e volume nesse candle me mostra isso, aí vem o contexto de Elliott, aí vem diversos outros fatores e você vai casando as coisas. Então, eu nunca uso algo isolado. Eu poderia, vou usar só Elliott. Não, acho que fica muito vago. Eu vou usar só Price Action, fica muito vago. Às vezes eu falo, Price Action sozinho não funciona. Mas Elliott também sozinho não funciona. Pode funcionar? Pode, mas, cara, pode ser melhor. Pode ser muito melhor. Assim Né? como a mão, o corpo, a gente precisa... É uma junção das coisas. Cairo, aqui a gente tem um reteste, né, na cabeça do pivô aqui em cima, certo? Sim. Lá. E a gente também tem esse gap, dessa pequena correção aqui embaixo, certo? Tem um Sim. gap de barra ali, certo? Que vem e retesta. Também você leva isso em consideração? Eu gosto de gap. Eu entendo que é um certo imã ali, né? Sim. Né, pro preço. Ele tem contexto tanto nesse topo, quanto no reteste aqui, formando muito bem esse fundo aqui. Aí, todas essas 3 barras que você acabou de analisar também Sim, com reforçam certeza. toda a tese, né? Reforçam a leitura. Perfeito. Você olharia para isso? Sim, não? Faz Eu parte? gosto de olhar gap, olho também esses pontos clássicos de pivô, topo, fundo ali isolado, porque são regiões de liquidez, são regiões que teve negociação. Então, se teve defesa, pode ter defesa de novo. E uma região boa é uma região que tem defesa. E né? é retestando o seu 61 que você traçou lá também. Com certeza. Então, assim, eu sempre vou pontuando as coisas. Não tem porquê, dá pra você botar o shape, ficar forte, comendo só arroz, dá, velho. Só que se você tiver suplemento, proteína, dieta, nutricionista, um endócrino... Vai ajudar, né? Vai ajudar demais. Perfeito. Então, você pode analisar só com o price action? Pode, mas pra quê? Pra que você vai dificultar a sua vida se você pode deixar ela menos difícil do que é, né? Falou de trade, não falamos de facilidade. Só que pode ficar menos difícil, né? Sim. Ô, Cairo, eu amo Fibonacci. E sabe por que eu falei assim? Vai lá, você botou lá 149 mil. Vai ser uma alegria para muitos analistas, tá? Com certeza. Porque há quanto tempo você está vendo o pessoal falando na bolsa 150 mil pontos, É 150 mil verdade. pontos, 150 mil pontos, E não 150 vai, mil né? pontos. E não vai. Só que o problema desses analistas é que a maioria deles são fundamentalistas, não olha, né, não usa análise técnica, deveria, né? Em sua maioria. Só que quando a gente traça diversos fibos, diversos pivôs, zigue-zague, né? Onda, 1, 2, 3, né? Bate nos 150 mil, 150 mil. Você acabou de traçar, Sim. bateu lá 149, 150 mil de novo. Sim. Eu acredito que o mercado vai lá. Quando um nível, né, uma projeção bate num nível, ou tracei outro movimento, bateu Concordo no com mesmo. você. O terceiro foi lá, bateu de novo, eu falei assim, cara, o preço vai lá. Não é coincidência, Tipo né? assim, peraí, velho, ele vai. É claro que a gente não sabe o timing, o momento. sim. Mas, Sim. cara, você fala assim, ele tá devendo aquela região, ele tá indo buscar lá. E eu acredito muito Exatamente. nisso. Você traça, além disso, dessa análise que você fez no macro aqui, outros pivôs anteriores para contar ondas anteriores, projetar nessa, para você entender, porque tem gente que faz igual a Marina fez. Por que foi difícil o programa? Muita gente assistiu. Porque ela vem contando a onda lá de sei lá, 99, entendeu? Sim, sim. Ela vem contando Sim. a história do mercado lá de trás, assim, Sim. é bem complexo, de fato. Realmente o certo é você sempre fazer uma leitura de L desde a criação do ativo. Sim. Igual no Bitcoin, tem Isso. mapeado desde 2010, no Ela vem índice. desde 92. né? Então. O certo, assim, na teoria seria isso, você pegar desde a criação do ativo. Porém, é aquilo. A gente que está no educacional, a gente também tem que ter empatia com o próximo. Uma coisa Perfeito. eu sou eu que tenho 7 anos de mercado e, vivo esse negócio há anos e anos, e o cara que está começando agora, ou tem 1 ano, 2 anos, trabalha o dia inteiro e não tem tanto tempo para isso. Então, eu falo, o ideal é você contar ele desde a criação? Óbvio. Só que você também pode adaptar. Você pode contar desde a raiz do movimento. Não tem problema. Igual a gente pegou aqui agora. O ideal seria a gente pegar desde a macro para entender que fundo é esse? Sim.
Só que se a gente for pegar só da raiz do movimento, a gente já consegue ter uma ideia. Ele já serve para alguma coisa. E a ideia é o quê? Eu faço isso com a tabela de criação? Faço. Hoje em dia diminuiu um pouco essa prática? Diminuiu um pouco, porque às vezes a gente fica tão bitolado em algo e coloca a nossa energia em demasia em algo que não há necessidade disso. Então, às vezes a pessoa fica lá contando uma de cara, desde a criação do ativo, gastando um tempasso, investindo um tempasso nisso, sendo que ela vai ter uma informação X e se ela contasse desde a raiz do movimento, igual a gente fez aqui agora, em muito menos tempo ela vai ter também a mesma informação X. Claro, às vezes a informação coincide, no longo prazo, a informação de quem contou desde a criação pode estar mais correta, pode ser mais assertiva, sim. Só que isso aqui é um viés macro. A precisão vai vir lá no day trade. A precisão vai vir lá no time frame de 1 hora. Sim. Então, o ideal é contar ele desde a criação, sim, mas alinhar uma leitura desde da raiz do movimento é bom. Então, sei lá, se você tem um mercado... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Você tem lá o preço aqui nesse cenário e o mercado vem caindo. Aí o preço vai, cai mais um pouco, aí faz isso. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, eu sei que isso aqui ou é uma onda 1, né? Ou é uma onda A. Vai ser ou uma onda 1 ou uma onda A. Não tem outra opção. Então, eu preciso saber o que é esse fundo aqui. Cara, é bom. Mas se você não souber, você consegue pegar uma compra aqui embaixo. Mercado volta em ABC. Pum, você comprou? Tô nem aí, ó. O que é aqui para trás? Eu não sei. Se eu soubesse, eu poderia, às vezes, alongar. Vamos supor que aqui eu tenho a finalização de um movimento corretivo lá de trás. Aqui eu tenho uma onda C, por exemplo. E lá atrás o mercado estava assim, ó. Subiu, né? O mercado fez esse movimento, ó. O preço subiu, tal, caiu, pá, e agora vem caindo. Ou seja, a tendência primária seria de alta, aí o mercado fez uma BCzão macro, então aqui fechou uma onda C. Então eu sei que esse 1 ou A não é 1 ou A agora eu sei que é onda 1. Porque o mercado reverteu uma correção e a tendência principal é primária. Então se eu pego uma compra aqui, eu posso muito bem alongar ela pra caramba para eu ir de encontro com essa tendência principal. Se eu não sei que fundo é esse, eu tenho aqui uma incógnita nesse fundo, esse movimento de alta pode ser tanto uma 1 ou uma onda A. Se eu pego uma compra aqui, no final de uma onda B, por exemplo, eu vou surfar uma onda C ou uma onda 3, como é que eu vou saber? Então, analisar desde a criação é bom, é fundamental. Só que, se você pega ali no passado recente e pega na raiz do movimento, já consegue ter uma certa previsibilidade e usar isso ao seu favor. Eu vou pegar uma compra aqui, pode ser uma onda C, o mercado continuar caindo, ou pode ser uma onda 3 e o mercado expandir muito mais. Aí vem a condução de trade, bota a condução de trade, conduz o stop gain para esse fundo, perdeu, você fecha a operação. Então, eu gosto de pegar ele desde a criação, sim, mas em inúmeros casos, eu pego desde a raiz do movimento. Então, Elliott sempre demonstra um novo ciclo. Então, sempre que você tem uma reversão, reverteu, começou um novo ciclo, você começa a contar a partir daquele novo ciclo. Perfeito. E fica muito bom. Cairo, você fez o trade lá, fez mais de 1.000 pontos ali em alguns minutos, né? O que te fez, né? Porque acho que todo mundo tem a dificuldade. O trader chega, em primeiro lugar, ele quer saber como compra ou vende. Sim. Depois ele pensa em como ele estopa. Raramente os que sobrevivem vão se dedicar em aprender a conduzir um trade. Sim. Muito menos, que é o principal, é quando o dinheiro entra no nosso bolso, é na saída do trade. Né? Então nós devemos aprender e se dedicar em saber sair de um trade, projetar um bom alvo. O que te fez naquele trade, por exemplo, definir um alvo mais abaixo? Como é que você conduziu esse trade? Acho que isso que é interessante também passar. O gatilho ficou muito claro para mim, acho que para o Márcio também, talvez para você de casa também. Acho que, cara, por que não saiu com 300 pontos? Se o risco era 100, eu saí com 3. 3 para 1, tá bonito. Tá bonito. É um ótimo trade também. Sim, ótima pergunta. Me Excelente. ensina isso aí. Eu tenho que mercadão, hein? 1,90 de alta hoje. Eu fiz 1.000 pontos hoje num trade só. Hein? Aí, que coisa linda. Aí, que beleza. Hein? Pois é. Você fala lá, pá. Eu tenho uma... Vou até mostrar, deixa eu mostrar a vocês esse trade. Deu 2%. Deixa eu tirar aqui. Subiu bem, né, cara? Maravilha. Eu falei, agora não sei se tem que comprar aí não, cara. 2%. O mercado bonito, cara. O mercado tá bonito, cara. E o Ibov chegando em 140, cara. O mercado tá bonito. Ó, até compartilhei pro pessoal, que foi essa aqui, ó. 25 minutos, enviei, era 7h47 da manhã. Aí, o mercado cravou na região, isso antes do pregão abrir, compartilhando aí o cenário. Então, olha só, perfilzinho de volume. Essa era uma mínima de liquidez temporal, então isso aqui é um imã para o mercado. Aí, você tem liquidez em cima e embaixo. Onde vai capturar? Aí vem um contexto embaixo, por quê? Porque o mercado está caindo, estrutura de baixa.
Isso aqui, ó, olha a estrutura corretiva. Aí vem Elliott, né? Tem Como FIBO que- aí também. Sim, com certeza. Nessa mínima, nessa Uma máxima é 61.8zinha 38. aí, Sim. pegando daqui, por exemplo, Sim, né, meu? isso. Então, assim, como que isso aqui, por exemplo, vai ser uma onda de impulso? Aí vem Elliott. Como é que eu vou contar uma onda que vai ficar 1, 2, 3, 4? Não pode. Aí vem. Ah, vai ficar aqui, pô, 1, 2, 3, mas, cara, por que o mercado parou logo aqui? Tipo, por que a 3 da 3 não estendeu mais, não rompeu essa zona? Não faz sentido. Então, isso aqui tem muito mais sentido ser uma correção do que uma impulsão, até pelo ângulo. Sim. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a linha de tendência com ângulo. Então, quando você tem esse ângulo assim, ó, tipo, aqui tá um ângulo de 60 graus, 50 e poucos graus. É um ângulo corretivo. Impulsão é um ângulo de 70, 80 graus. Sim. A impulsão tem um ângulo mais abrupto, mais punjante. Isso aqui não, isso aqui é um ângulo de correção, uma estrutura de correção. Não, você não consegue contar uns 5 ondinhas aqui que seria um impulso. É muito mais simples do que A, B, C, por exemplo. Então, você teve uma correçãozinha. Então, o contexto todo indicado a queda. Olha só a POC que a gente comentou, ó, cravando exatamente aqui. A Fairvalue Order Block segurando maravilhosamente a região. A absorção que a gente teve. Cara, o mercado foi depois, abriu, pum, derreteu. Aí, por que eu consegui otimizar e pegar esses 1.000 pontos, os alunos também, galera? Eu tenho uma premissa que é o seguinte, sobre condução de trade. Um dos maiores problemas do trader é esse, é pegar a operação, acertar o trade, a operação tá pagando, ele fica feliz, não bota dinheiro no bolso, a operação volta tudo no zero, tá chegando perto do Nossa, zero, ele vai principalmente tira antes. o stop do break-even, volta o stop pro loss, o mercado tira ele do stop loss e depois ainda sobe ao favor dele. Aí ele fica louco. O É o mercado tá cocô contra do mim. cavalo do bandido. Aí o mercado tá contra mim e começa várias teorias de conspiração. Não é o mercado que tá contra ele, é você que faz isso em casa que tá contra você mesmo. Então, a minha premissa é conduzir a operação é incrível e não limitar o seu take. Eu não limito o meu retorno. A minha premissa é essa. Eu não limito o meu retorno, eu limito o meu prejuízo. Eu sei o quanto eu posso perder. Então, eu tenho o meu limite de prejuízo. Agora, o limite de ganho, eu escalo. Protegendo que o mercado já tá me pagando. Aí que vem o trading stop, aí que vem a condução de trade. Porque, em inúmeros casos, acontece isso, velho. Você tá, às vezes, pensando em ganhar... Igual, mais ou menos, eu monto operações no índice de 3-1, 4-1, 5-1, quando já é um trade bem massa. Sim. Pô, isso pagou 10-1, 11-1. Só que, se eu tivesse usado um take e limitado o meu ganho, eu vou sair quando ele bater nessa regiãozinha aqui de liquidez, por exemplo. Ah, tocou aqui, eu vou fechar. Por que eu vou limitar o meu retorno de forma prévia, sendo que se o mercado romper isso aqui, ele vai desabar? Então, ao invés de limitar o meu retorno previamente, eu prefiro muito mais ir conduzindo stop. Então, eu tenho vários modelos de condução. Um que eu gosto muito é condução barra-barra. Então, a cada barra impulsiva, se eu estou vendido, eu vou descendo meu stop de máxima em máxima. Num Eu minuto. fiz nessa operação, Num minuto. no time frame de execução. Então, barra impulsiva me protege na máxima dela. Barra impulsiva me protege na máxima dela. Então, por exemplo, naquela região, né, dessa linha sua branca, se o mercado rejeitasse muita região, sentisse, perdesse a velocidade, aí você ia fechar. Fecharia. Então, ela Perfeito. tocou na região. Aí deixou uma absorção zona. Rejeitou volume alto. Rachei fora. Tchau. E eu falo muito disso, que é como se fosse um trade dentro de um outro trade. Olha que mágico isso. Vamos supor que você tá lá operando e você tá de olho em... Sei lá, você tá comprado aqui, ó. Vamos supor, você tá vendido aqui, aí você tem um take aqui. Esse seu take, vamos supor que ele tá numa regiãozinha de demanda lá de trás. Aí vamos supor que o seu take tá dando aqui de 500 pontos. E você tá arriscando 100 pontos. Vamos supor que a próxima região de compra que tem é aqui embaixo. E essa região vai te dar 1.000 pontos. Aí vem o mercado caindo. Você está vendido, o mercado cai. Pá. Tocou na região. O que eu faço? Ao invés de fechar a operação no dedo e garantir aqui os 500 pontos, eu boto stop na máxima. Se o mercado voltar e me tirar, eu entrego 60 pontos, por exemplo. Só que se ele romper, eu busco o quê? Eu vou para 1.000. Então, de 500 eu vou para 1.000, eu busco mais 500 pontos. Então, eu estou arriscando deixar de ganhar 60 para lucrar 500, velho, a mais. Sim. Eu estou arriscando deixar de ganhar X para lucrar 6, 7X. Então, é como se fosse um trade dentro do trade. É o cálculo de assimetria de retorno o tempo todo. Perfeito. Então, o mercado ele trabalha assim. Tem uma região de interesse. Rompeu, busca outra. Você pode ter a região mais foda que tiver, mas se não tiver defesa nela, não vai adiantar nada. Uma região de compra não é uma região linda, maravilhosa, aí vem order block, mágica, a galera acha que é magia, que é o santo graal. Não. Uma região boa, uma região que teve defesa. Que o comprador defendeu, região boa de compra. O vendedor defendeu, região boa de venda. Se romper essa zona, ele busca a próxima. Buscando a próxima, eu vou ter um downside ali, vou ganhar tipo, 500 pontos a mais. Então, eu prefiro deixar de ganhar 60 para talvez ganhar os 500 a mais.
Sim. Então, eu vou sempre fazendo essa condução de trade, escalando o meu retorno, escalando o meu lucro, protegendo o que o mercado já está me dando. Que aí o mercado não volta na minha cara. Se acontece igual uma operação dessa aí, que pagou 1.000 pontos reto, eu consigo surfar os 1.000 pontos, ou os 900 pontos. Aí direto a galera fala assim, como às vezes eu pego muito trade pesado, né? Sei lá, 100, 150 contratos, 200 contratos. Aí às vezes eu tô na operação, tá pagando 20 mil, aí eu saio com 16. Aí o cara fala, pô, Devolveu Cairão, devolveu 4 mil. Só que, cara, se eu fosse pegar e fosse, vamos supor, a pessoa aqui, pra eu não ter que devolver esses 4 mil, eu teria que ter um perfil de limitar o meu ganho, de dar take. O meu take não estaria em 16 mil nem aqui nem na China, estaria em 10. Claro. Então eu não estaria ali em 500 pontos. Então, se eu tô com 100 contratos, por exemplo, então eu não deixei de ganhar 4. Eu ganhei 6 mil a mais do que se eu fosse limitar o meu ganho. Às Você vezes não faz parcial. eu não gosto muito de fazer parcial, às vezes eu faço. Igual eu peguei um trade no Bitcoin recentemente, pagou $7.000, arriscando $1.500. Cara, eu queria surfar até o topo histórico. Não surfou. Daí o bagulho derreteu, perdeu mínima. Imagina, deixa eu voltar $7.000. Não dá, é dinheiro pra caramba. Sim. Aí eu fui, falei, nossa, eu não quero conduzir aqui, eu quis deixar meu Só quer stop um no swing, zero. né? É, eu queria fazer um swingaço. Porque, pô, eu falei, eu tenho tantos. Eu sou bem posicionado em cripto, desde 2021 eu compro. Não comprei em 2019, 2020 porque não tinha dinheiro. Então eu tinha que operar, fazer trade pra rentabilizar. Né? Porque investir só dá dinheiro pra quem já é rico. Então, pro cara que não tem grana, ele tem que gerar renda. Sim, tem que alavancar, não tem jeito. Trader é gerador de renda. Eu enxergo o mercado assim. Então, desde 2021 eu compro cripto. Tenho meus bitcoins, tenho algumas altcoins também, mas sou mais Bitcoin e Ethereum. Aí eu falei, pô, já tô exposto no mercado à vista, né? Então, cara, eu vou segurar uma operação pra swing. Ah, mas você tá alavancado. O que que tem, velho? A alavancagem é calculada. Eu alavanco de acordo com o meu stop técnico. Se eu tô com um stop de 1%, alavanco 50x, o meu stop virou 50%. Se eu quero arriscar $1.000, eu entro com 2.000, acabou. Qual que é a diferença de eu fazer isso? Ou, por exemplo, se eu quero arriscar $1.000, tô com um stop de 1%, qual que é a diferença de eu comprar $100.000 na vista ou botar $1.000 alavancado 100x no futuros? Nenhuma diferença. Então eu falei, vou segurar para swing. Resumo, o Bitcoin perdeu o mínimo, o viés macro. Não alinhou com o viés macro. Só que quando bateu nos $7.000, fiz uma parcial, tirei 50%. Então consegui garantir uma grana. E eu decidi botar meu stop no 0 a 0 porque eu tava com um alvo macro. Eu comprei essa TH ia fazer $23.000. E foi por quê? Culpa de Bruno isso. Por quê? Vagabundo! Porque foi no dia que eu comprei o Rolex dele. Falei, vou pagar essa porra desse relógio nesse trade. Aí, cara. Aí eu falei, aí vou você pagar. ouviu o diabo, velho. Eu falei, $20.000 convertido, você deu 110 mil reais certinho. Eu falei, vou pagar o relógio, velho. Não tem, vou bugar o Bruno, ficar louco. Aí eu deixei no zero. Eu falei, mas não, é $7.000. Aí bati 3.500, liquidei, aí voltou, tirou do zero. Só que, cara, é aquilo. Eu arrisquei deixar de ganhar 3.500 com o potencial de lucrar $13.000 a mais que o mercado tava Aí pagando. você ouviu o escuro biru, velho. Não teve jeito. Hein? Isso é uma merda, velho. Que você Não, vou fazer isso por isso. Contou antes de botar no bolso, velho. Não sei, parece que aí o mercado ouve. Fala, pera, não. Tá achando que eu sou o quê, velho? Deixa eu botar aqui. Ia ser bom Não, demais. se você não tivesse feito a conta, você tinha pago, velho. Eu tinha. Tá brincando? Agora é gol. Agora que não vai Filha ser da gol, mãe, não cara. grita gol antes, Não velho. grita gol Pode antes, gritar cara. gol Pelo antes. amor de Deus. Ô, Cairo, eu acho que o mercado, ele é maravilhoso, cara. Eu Sim. acho que o mercado, ele é muito dinâmico e para mim, eu não sei, eu tava escrevendo ontem num grupo do WhatsApp aqui, eu fico escrevendo sobre o mercado e às vezes eu tô olhando você falando, olho, cara, eu acho lindo demais. Você tem disso, eu paro, olho, fico olhando para um gráfico, ele pode estar parado, cara. Pra mim lindo, é uma né? pintura, velho. Eu fico olhando assim, então olha eu falo aqui, um com o trade pessoal aqui, um isso. trade ali. Olha outra coisa. Cara, eu sou apaixonado. Pra mim, se botar a Mona Lisa ou botar um gráfico, eu fiquei, quem é você, mulher? Deixa eu olhar pro gráfico. Porque assim, cara, é a paixão. Você fala que é paixão, mas é uma paixão maluca. Você é fascinado, mas eu falo que é paixão. Não fala de Mona Lisa que ele visitou lá agora tem pouco tempo. Não foi? Não, na Europa Não tava lá, não. Não? Tava nos Estados Unidos. Ah, tá. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ali naquele trade que você falou que poderia ter tirado com 60 pontos. Tirou com 60 Eu ia pontos. fazer essa pergunta, perfeito. Não dá vontade de entrar de novo? Ah, não, Deixa. Então, Você faz o quê? por que não dá? Porque, cara, no Você mercado... não entra de novo? Não entro. No mercado, a gente, na vida, né? Você quer comprar barato e vender caro, né? Sempre. É a meta. Vender caro e comprar barato. Ah, pô, comprei um celular de $10 mil. Aí vem você, bonitão, o cara me vende por 4 mil. Eu falei, que isso, mas tá ficando doido, eu paguei 10. Não vou querer te vender barata a parada. Igual ali. O mercado tá lá embaixo, tá em fundo, eu não vou querer vender barato, né? Então eu tenho esses códigos, né, muito bem
alinhados no meu planejamento. É aquele negócio da técnica. A minha regra pra mim, se toda pessoa fizesse isso, a gente ia ter, ao invés de 95% de traders inconsistentes, ia ser 95% de traders consistentes. Se todo mundo parasse de ouvir a emoção e ouvisse a razão, cara, ia dar bom. Qual que é a diferença? Qual que é a minha diferença pro meu cachorro? Repete de novo essa frase aí que tu falou, cara. Se todo trader ser motivado e tomar uma decisão que foi gerada pela razão e não pela emoção, ele vai ter resultado. Cara, a estatística, né? Qual que é a empresa que passa essa estatística? 95% perde, 99%, sei lá. 97%. FGV. A FGV. Cara, essa estatística estaria ao contrário. A estatística da FGV estaria 97% ganha e 3% perde. Se todo trader, ao invés de seguir a razão, ao invés de seguir a emoção, seguisse a razão. Se todo trader seguisse a razão ao invés da emoção... Mas aí como controlar essa emoção, cara? Tem uma questão muito importante, que chama plasticidade neural. Isso você vai conseguir definir a maneira como é que você pensa sobre trade somente a partir da técnica. Porque você precisa de conhecimento. E para que você consiga guiar suas emoções de uma maneira de pensar adequadamente, você precisa de técnica. Sim. Então, a sua pergunta. Pô, você foi lá, botou o stop, ele te tira e vai no alvo. O que você faz? Poxa, na cabeça, quando somos técnicos, fala assim, tudo bem, eu conduzi o trade da maneira que eu sei que eu devo conduzir, me tirou, tá tudo bem, eu fiz o que devia ser feito e o que eu conheço, me preparei para isso. Agora, quando a pessoa tem emoção demais e não tem razão, não tem técnica, ela vai falar, não, eu tenho que pegar Sobra de novo. emoção para ela. Ela só tem emoção, então ela não tem base. Então, Exatamente. neuroplasticidade é muito como você começa a ensinar a sua cabeça a pensar adequadamente. E isso somente através da técnica. O que é isso, hein, Marcelo? Não, foi que a Marina falou isso. Todo mundo não falou desse termo técnico perfeito, aí mas que você podem falou. estudar a respeito disso. Mas é ela importante. falou que muita gente bota a desculpa na emoção, né? E muito pelo contrário, é a técnica que segura O problema tá a na emoção. técnica. Exatamente. Então você não deixa ser levado pela emoção e quando você não tem a técnica suficiente, você vai colocar sempre a culpa na emoção, né? É roleta, mano. Sempre. Roleta. Mas, cara, eu acho assim também. Agora eu vou fazer o advogado do diabo e defender a galera Tava demorando. que usa emoção. Cara, uma coisa é tu entrar com 200 contratos ali de novo. Outra coisa é tu entrar com 2 contratinhos. Sim. Então ele, cara, obviamente quando vai entrar numa operação, não é roleta, tá ligado? Claro. E muita gente usa como, eu achismo, vai subir, aí eu vou comprar. O ímpeto de clicar é diferente, né, brother? Sim. É diferente. Outra coisa, você não começou operando com essa quantidade de Não, contrato. nem de longe. Como é que você... E muita gente quer. Como é que eu consigo ir aumentando a mão? Como é que você foi aumentando a mão? Sim. Como que eu fui? Cara, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, todo, eu fui reinvestindo ele no mercado. Todo. Então, cara, no começo eu operava baixinho. Antes de vender minha primeira turma, que a galera normalmente associa muito sucesso de um trader a se ele vende turma ou não. Sim. Vendedor de curso. Quando eu vendi minha primeira turma, por que eu vendi ela? Por que a galera quis comprar? Acabar de pegar um trade no Bitcoin na época, fiz $7 mil na operação. 6 mil e poucos dólares na operação, foi tipo um all-in que eu dei de margem com o que eu tinha na época. Pum, o negócio alavancou pra caramba minha vida e por aí foi crescendo. Então, o dinheiro que eu faço, eu não boto em outro lugar. No começo, eu não investi meu dinheiro em carro. Eu não investi meu dinheiro em viagem. Eu não investi meu dinheiro em coisas supérfluas. No começo, eu investi meu dinheiro no meu próprio negócio, que é o mercado. Sim. Eu me enxergo como hoje eu sou uma empresa porque eu tenho meu CNPJ educacional, mas antes de ter a minha mentoria... Já o cara o trader. Então, eu não sou uma pessoa física. Na minha cabeça, eu sou uma empresa. O trader, ele é um empresário. O trader é uma empresa. Então, o que é uma empresa de sucesso? É uma empresa que ela investe em si mesmo. Uma empresa boa, ela tem custo alto. Ela corta despesa. Despesa é igual unha. Toda semana você corta. Agora, empresa boa tem custo alto. Então, o trader bom tem que ter custo alto. Como que um trader bom tem custo alto? Reinvestindo o dinheiro que ele faz no próprio negócio dele. No próprio mercado. Então, eu nunca tirei dinheiro de fora do mercado. A não ser pra poder pagar a conta. No começo, ali, um ano e meio, eu morava com meus pais, não pagava conta, comia de graça. Só que eu mudei muito, muito cedo. Me morar sozinho, eu tinha 16 para 17 anos. Aí era até engraçado, que eu, cheio da grana, tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos, eu tava com dinheiro, tinha lá uns 300, 400 mil reais na conta. E, velho, eu não saía, eu não curtia fazer nada. Era iFood, trade. iFood e computador. Era pandemia também, né? Tava na pandemia ainda. Tinha até acabado até, 2021, 2022, ali tava mais de boa. Bem de boa, podia sair já em 2021, né? E foi aquilo, velho. Então, assim, eu com muita grana, vivi uma vida de quem tinha pouca grana.
Então eu vivia muito abaixo do arrecadado e o dinheiro que eu fazia eu reinvestia no mercado. Aí quando começou, eu já operava aula, já operava 20, 30 contratos no menino nessa época, bom, sem já. vender turma. Aí eu comecei a vender as turmas. Comecei a criar empresa, criei fonte de renda, outras fontes de renda, aí vai ecossistema, por aí vai. O que eu faço? Eu fiz um lançamento, lucrei X no lançamento, lucrei X na turma de mentoria. Cara, esse dinheiro vai voltar pro mercado, velho. Eu vou operar mais alto, do que falar com a galera. A cada momento que passa, eu opero mais pesado. Ano passado eu não operava com 150, com 100, 200 contratos. Na verdade, ano passado eu não operava, mas ano retrasado eu não operava com 100 contratos, 150 30, contratos. Agora, aí eu ficava naquela 70, 80, 60. Agora, hoje em dia, não, é 100, 150, às vezes 200. Daqui a um ano, não vai ser 200, vai ser mais. Por quê? Porque se eu ganho dinheiro, eu tenho que ser skin the game, eu tenho que botar a pele no jogo. Hoje em dia, o que mais tem é a galera que vende curso, a galera que ganha dinheiro vendendo mentoria. Cara, eu não posso ter uma operação em conta real, não posso ter um trade pra galera. Eu acho isso meio é um certo conflito de interesse, né? A pessoa tá lá, enche o cabo de ganhar dinheiro, vendendo curso, as turmas de 500 mil, de 1 milhão de reais, e, cara, operando leve pra caramba. Aí eu fico pensando, é o quê? É hobby? Tá operando por hobby? Não faz sentido, velho. O tic-tac demorou pra raciocinar. É hobby, velho. Porque, pô, a galera tá fazendo muita grana. A galera vende curso, faz grana. É. A galera fala comigo, pô, cara, você faz dinheiro vendendo curso? Faço, velho. Eu faço dinheiro operando também. A cada turma que eu faço, pode olhar. Eu tô operando mais pesado. Se eu pego um tradezão bolado, pô, fiz 12, 20 mil dólares na operação. Igual eu brinquei no negócio do Rolex, sabe? 20 mil dólares, pagar o Rolex. Ia pagar, mas o dinheiro eu não ia sacar. Ia ficar lá em cripto pra poder operar mais pesado ainda. Eu só enchi o saco do Bruno porque merece, que ele, né? Aí é isso, aí o meu dinheiro volta pro mercado. Aí o mais triste da galera é isso, a galera ganha grana de vendendo curso, ganha grana com outras coisas e não bota no Mas tem muita trade, gente né? Quer ver uma coisa que engraçada? opera pra ganhar dinheiro pra pagar conta, né? Então é diferente, opera com um piano nas costas, né, Sim, cara? aí é outra coisa. É difícil. Mas de certa forma ele teve também. Porque saiu Não, de casa, ele- etc. É Sim, complicado. sim, Sim, né? no Piano. começo foi foda, porque o aluguel eu lembro direitinho, o aluguel era R$1.650. Aí veio aluguel, aí foi a primeira vez que eu vi o que é ser homem de verdade. Tinha Aí depois 16 pra mudou pro Rio de 17. Janeiro, o Claudinho engrossou um pouquinho mais o aluguel. 16 pra 17 anos, aí, pô, aí começou aluguel, conta de luz, aí vai conta de água, aí mercado. Eu falei, a geladeira não se enche sozinha, não, Cadê velho? Aí foi. Mas assim, voltando àquela parte que você falou do porquê a ganância não me faz tomar uma decisão. É aquilo, velho. Eu acho que a pessoa, mesmo operando com 2 mil contratos, ela tem que botar essa lei na vida dela, tem que ser lei. Ó, eu não vou operar seguindo a emoção. Então, deu vontade de clicar? Pensa. O que tá me fazendo clicar? O que tá despertando essa vontade? É o fato de eu ter o mercado alinhado com o meu conhecimento? Ou é algum sentimento que eu tô sentindo? O trader profissional, ele sente ansiedade, pânico, ele às vezes é imediatista, ele sente esse de imediatismo, ele sente fomo, medo de ficar de fora, né? O fear of missing out, ele sente pânico. Só que a emoção fica quietinha lá, no lugar dela, não vira ação. Então o trader amador tem que ser a mesma coisa sim, o trader que tem pouco capital tem que ser a mesma coisa. Ele tem que botar esse negócio na vida dele. Deu vontade de comprar. Por quê? Porque o fulano tá comprado, porque você viu o story do Caio tá comprado fazendo mil pontos e você não tá? Ou deu vontade de comprar porque o mercado tá te mostrando que ele tá numa região top e seu operacional tá alinhado. Então, se a resposta for para técnica, você pega. Se a resposta for para emoção, não pega. Agora, é questão de ser disciplinado. Eu tenho a motivação dos 200 contratos que você falou, né? Pô, 200 contratos é brincadeira, eu cliquei e tal. 150 contratos, 100 contratos. Pô, cara, passou de 20, 30 contratos, já começa com um game alto. Já. Agora, eu tenho essa motivação. Então, o fato de eu estar pesado me motiva a seguir mais a técnica e não a emoção. Só que aquele negócio, quando você está sem a motivação, você tem que ir pela disciplina. Sim, sim. Tem que ser disciplinado. Então, o trader que está em construção, eu lá atrás, anos atrás, quando estava onde você está hoje em dia, eu seguia a disciplina. Eu não tinha motivação. A motivação veio as contas para poder pagar as coisas, mas nessa parte de técnica e emoção, era disciplina. Eu vou seguir a técnica e ponto final. Acabou, velho. Quer ver uma coisa engraçada? Eu falei um pouquinho pra você. A gente mora muito perto. Né? Há 3 anos atrás, eu já morava onde eu moro. E eu cruzava com você sempre. Porque eu passo na rua dessa casa praticamente todos os dias. Então eu sempre via... Até você mais magrinho, né, velho? Você tá mais forte agora. Eu era bem mais magrinho, eu ia ver ele pra academia. Cara, tem vídeo seu, depois eu te mostro. Tem vídeo seu que você tava gravando, eu vi você gravando. Mas, pô, Scott, por que você nunca falou comigo? Cara, acho que tinha a hora certa pra gente se conhecer. Né? Na época ele era concorrente. Aí eu falei assim, deixa lá uma hora, né? Vamos ver se ele vem pra cá jogar no Palmeiras, né, velho? E aí... e aí, cara, com todo respeito, mas... pô, eu sempre admirei, assim, a distância. Então,
você tá falando do seu processo, eu vi Junto. ele, de certa forma. Eu vi, cara, eu sei onde ele tá, sei o que ele tá fazendo, cara, até o processo físico, né? Eu vi ele ficando forte, vi, cara, tudo isso acontecendo, de certa forma. Vi o seu Instagram crescendo, vi isso, pô, tava nos bastidores ali. Então, Bacana. poxa, você merece tudo o que você fez. Merece todo o seu sucesso no marketing, nos cursos, etc. Todo o sucesso operacional que eu lembro, você falou dos números de 25, 30 contratos, eu lembro disso, 3 anos atrás, 2, talvez um pouco mais. Depois eu lembro você operando 50, 75, 80 ali, e hoje eu tenho Foi visto crescendo. isso. Né? Eu venho vendo você operando um pouco maior. Mas isso é de acordo com o capital que você tem que Sim, subir com você isso. vai Você não construindo. pode operar, pegar lá, pô, não, eu vou operar com 200 porque você colocou o suficiente para ter mais. Pelo amor de Deus, Não isso é coisa adianta. que se faz. Primeiro stop que você tomou, rachou a conta, irmão. Acabou. Eu já tinha mandado mensagem pra ele. Olha que loucura, brother. 16 de junho de 2024. Eu tinha mandado mensagem pra você, pra 16 você de vir pro junho. programa. É. 16 de junho. Olha lá. Eu lembro disso. 16 de junho é hoje. De Eita! 2025. Que Olha é isso? Um aqui, ano depois, velho? Caraca, velho, coincidência. Olha o ciclo aí, cara. Que loucura, maluco? brother. Loucura, hein? Que isso, cara? Coincidência, hein? 16 de maneiro, junho. Não existe coincidência. Não Que existe coincidência. loucura. Maneiro. Que Mas, loucura. Caião, obrigado. Faça suas palavras as minhas, tá? E eu também acompanho, fico ligado no trabalho que vocês estão fazendo aqui. Trabalho incrível, trabalho de excelência. É aquele negócio, né, velho? A gente tá aqui nessa terra aí, Deus botou a gente aí pra ser ativo, né? Com certeza. Pra fazer acontecer, impactar na vida das pessoas, trabalhar, prosperar, crescer e ser ativo, né? Em todas as áreas. Cara, a gente tem que deixar um pouquinho se É a gente propósito, a gente né, tem que mano? entregar um pouco para você, né, um para o outro. A gente tem que deixar o nosso rastro e que esse rastro seja positivo, que as pessoas possam pegar um pouquinho do Caio, um pouco do Scott, um pouco do Márcio e aprender, né, muito. Você sabe o quanto eu aprendo com você, irmão? Você sabe vice-versa, disso. pô. Cara, você sentar aqui com ele aqui, começar a falar de câmera, de gravação, Ah. todas essas paradas aqui, ó, de cinema, etc. O cara é mestre, gravou milhares de coisas. Então, eu aprendo muito com ele em tudo isso. Então, eu pergunto pra ele áudio, vídeo, câmera, luz, tudo que você quiser de dúvida, pergunta pro cara Legal. aqui. Ele fala, ó, faz assim, muda o ângulo assim, muda assim, sabe tudo. Então, ou seja, ele é expert nisso. E não que eu não seja no trade. Também aprendo várias coisas com ele. Aprendo, às vezes, até com as próprias mazelas. Eu vou aprender com as mazelas Sim, dele, sim, ele vai com aprender com a certeza. minha, eu vou aprender com a sua. Então, a gente tem que estar sempre apto a aprender. E, assim, muito feliz de estar aqui. Mais um programa, Márcio. Calma aí, gravando. já tá Não encerrando? estou encerrando. Ah, que susto, Eu estou muito irmão. feliz de estar Ah. aqui. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. A do botão? Não é a do botão. Eu quero saber, cara, você falou do Marcos Ab, né? Eu te perguntei ele também do Eduardo Custódio, grande amigo, um abração para ele. Cara, o que foi, assim, que dica de livro que você dá? Vai, pensa em 3 livros de mercado aí pra galera ter uma base para conseguir chegar, né? Para conseguir consumir o seu conteúdo. Legal. O que você indica? Tem um livro que eu gosto bastante, que é do Flávio Lemos, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, é um livro clássico. Para quem tem um poder aquisitivo maior e tiver com saco também, o do Martin Pring, é foda, Análise Técnica Explicada. E, cara, o de Elliott. Então, tem um livro de Elliott que é muito bom, que é um PDF Fischer? até. Não? Esse livro é muito bom também. Tem o do Robert Balan, Sim. que é maravilhoso sobre a teoria de Elliott. Só botar Elliott, Robert Balan vai aparecer ali. E usa o próprio Ralph Nelson Elliott, por exemplo, The Wave Principle, The Natural Law, The Secret of the Universe, que é um livro dele onde ele linka toda a base da teoria de Elliott com os princípios da natureza, que são de fractais. É um livro bem bonito, fala mais da psicologia por trás. Esse The Wave Principle dele foi até o primeiro livro que ele lançou, livro muito bom. E o livro de Elliott que eu mais recomendo é o da capa azul, que ele é o do Frost e Pratt, que foram alunos de Elliott, que é o princípio da onda de Elliott. Esse livro Tem uma fitinha assim. bonitinha. é animal. Esse livro é incrível. Do Frost e Pratt foram ambos alunos de Elliott. Até o filho do Robert Balan tá escrevendo um livro também sobre Elliott. Inclusive eu também tô escrevendo um livro Legal. sobre Elliott. Logo, logo vai sair aí. Opa. Logo não, né? Mas esse ano deve sair, sei lá. Difícil, né? Escrever. Muito. Sem usar o ChatGPT fica difícil. Se usar é rápido. Mas eu quero fazer um negócio 100% autoral Autoral. ali. Fazer um negócio Escreve bem à uma moda página por antiga. dia, irmão. Uma página É, por dia. vai, 365 páginas no ano. É verdade. De pouco E em fica pouco. completo. Foca no Uma por processo, dia. entendeu? É isso aí. Com certeza, né? Ele falou, foca no processo. Foca no resultado vem. processo. Então, uma página Resultado por dia. é Só que eu tô falando pra consequência, mim velho. mesmo. Quanto tempo? Já era pra eu ter escrito 10 livros, não escrevi. Pois é. Eu fico nessa também. Cara. Pois é, tem que escrever. Tem que escrever. E o botão? Se tivesse um botão só no day trade pra escolher entre comprar e vender, você vai apertar pro resto da sua vida, qual seria? Não entendeu? Cara, sim. Em qualquer mercado, de forma Só tem esse de forma botão. geral, Só né? tem um botão. Ah, cara, eu compraria. Por quê? Ah, tá no meu time. Por que eu Romântico, compraria? cara. Por que eu compraria? O preço ele é um reflexo do comportamento humano, né? Claro. Então, o que a massa sente reflete no preço. E o ser humano, você acha que ele é mais ganância? Você acha que o ser humano
é mais ganancioso, ele tem mais ganância ou tem mais medo? Mais Mais medo. O que vocês ganância. acham? Eu acho mais ganância também. Mas ganância, a galera quer comprar. Eu quero Mas- o carro melhor. tá, mas eu quero qual movimento Quero a mais coisa rápido? melhor, a tudo. grama do Vinícius é mais verde. É, eu quero aquilo Eu que acho ele que, tem. eu acho que a característica que mais está presente no coração de todo ser humano é a ganância. Então, se eu tenho, por exemplo, o mercado subindo, Bitcoin subindo, topo histórico, bolsa, a bolsa lá nos 150 mil pontos. Cara, vai estar todo mundo querendo comprar. É. Na boca do povo, né? Aquele fear of missing out, aquele medo de ficar de fora, a galera comprando. No início, quando entra essa compra pra caramba, o mercado sobe muito. Porque essa compra que entra vai impulsionando o mercado para cima, faz o mercado subir. E o que faz o mercado subir? Um stop de vendedor, que é compra, gera um fluxo de compra, ou um comprador agredindo. Então, como a ganância esperta compra nos seres humanos, o preço é um reflexo do ser humano, o preço é um reflexo do comportamento humano. Isso quer dizer que, quando o mercado vai subir, ele trabalha movimentos muito maiores, muito mais amplos, né? Os maiores trades foram comprados. Às vezes, quando você pega uma compra e você sofre, por exemplo, um rompimento de topo histórico, cara, o negócio rompe o topo histórico, não para de subir, não. Por quê? Porque é a ganância entrando, a ganância entrando. Então, eu acho que a compra pode ser mais rentável por esse motivo. Só que na venda também tem isso por causa do medo. O mercado tá caindo. Você tá vendido, cara, você também tá surfando na emoção. O cara tá perdendo dinheiro, não é o dinheiro, são os sonhos dele indo embora. É. Então ele começa a vender. Putz, cara, o mercado tá caindo, tô perdendo dinheiro, não posso vender, não posso ter dinheiro, eu aluguel, não sei o quê. Ele vai lá e vende. Ele vai lá e liquida a posição de venda. Aí faz o mercado cair mais. Então vira aquela bola de neve também. Ambos cenários são bons, mas acho que pela ganância ser algo mais presente na massa, acho que eu iria de compra. Estatisticamente, os maiores movimentos na em questão de tempo é venda. Sempre. Por isso que eu gosto da venda. É, tanto que... Mas tem razão o que você está falando. Tanto que dizem, na venda, desce de elevador, Então. vai de escada. Pois é, sobe escadinha, venda sobe desce de escada? porrada de A elevador. venda não, a venda, a compra sobe de escada. Cara, cara, é gosto. É que eu achei que você ia falar da venda, porque você falou da venda, ó, só venda, aquela venda. ali, Eu achei, mas você tá no time do Márcio, cara. Por isso que eu fiz o Mas eu gosto muito de venda também. Pô, por que é isso? Porque cara? igual Venda aqui, é ó, bom por demais. exemplo. Eu comprei Nossa. hoje, eu fiz 1000 pontos e não tô feliz, cara. Fosse Fiz vendido. na compra. Então. Fosse na venda, eu... Pois é. Porra. É igual Gosta aqui, da por desgraça exemplo, dos outros, né? Cara, Cara, eu essa prefiro, deriva, né? deixa eu, É, cara. a vendinha. É, das graças dos outros, é verdade. Querendo ou não. Mas os movimentos de queda realmente são mais abruptos mesmo. Sim, São sim, mais punjantes, né? É, não, você... Porra, Com pancadaria. certeza. Mas assim, igual aqui, uma derivinha. Outro padrão gráfico, adoro deriva, velho. Pô, padrão gráfico de reversão. O mercado tá subindo, começou a lateralizar aqui, estrutura de exaustão. Aí eu desenhei o quê? Ó, espero o mercado da nova máxima, perder fundinho, fazendo um choque da vida, mudando o Faz um caráter. reteste. Voltando aqui no pullback, a gente vende. Aí, cara, o mercado alinhou perfeitamente, mudou o caráter, cravou e derreteu Olha lá, reto. lindo. E aquele negócio, olha o movimento de alta, né? Bem agarrado, é o movimento de baixa, super orgânico, mais punjante, né? Então, até aqui, ó, várias vezes, igual aqui também, esse trade foi lindo. Eu fiz 15 mil reais. Peguei, olha só, a regiãozinha cantada de forma antecipada, liquidez formada. Então, eu sempre alinho com confirmação, sempre tem alinhamento de fluxo. Eu quero que o mercado caia, rompa esse fundo, aí vai mudar caráter. Eu vou prender aqui. Por quê? Porque se a minha tendência macro, cara, isso é incrível. Se a sua tendência macro, ela é de baixa, e o mercado começa um movimento micro de alta, você tem duas tendências aqui. Uma tendência primária, que é de baixa, e uma secundária, que é de alta. Quando você tem esse movimento de baixa, que rompe esse fundo, essa tendência que era de alta acabou de ser revertida, e agora o mercado voltou a trabalhar em queda. Então, essa tendência secundária também é de baixa. Então, você tem o quê? Você tem a micro, né, alinhada aqui com a macro. Que então, vai alinhar com a terciária. de novo. Exatamente. Então, a minha venda ela entraria aqui. Aí, cara, lindo movimento. Ó. Olha lá o que o preço fez. Maravilhoso. Testou na região, foi, perdeu o fundinho, voltou no reteste. Aqui a gente vendeu, o mercado, pum, derreteu. Você não vende no rompimento do fundo ali. Espera Não, o reteste. Eu sempre espero um reteste, ou se eu tenho uma operação que eu tô bem assertiva, é sempre ali no toque. Igual aqui, ó. Tá falando de venda, é muita venda mesmo. Ó o dólar, 1 minuto. Lindo. Aí, região de oferta, liquidez embaixo, liquidez em cima. Se o mercado captura liquidez de cima, a de baixo atua como um imã pro mercado. Então, ela favorece minha venda aqui em cima. Aí, essa eu peguei no toque, ó. O mercado, pum, cravou e pá, derreteu. Então, eu sempre vou trabalhando com esse alinhamento, né? E eu uso bastante figura gráfica, velho. Só que eu sempre... É aquilo, não, né, eu uso a estrutura do gráfico em si, né? Que eu falo muito com o pessoal, vai muito da estrutura do preço. O mercado tá subindo. Começou a fazer isso aqui? Pô, sei lá o que é isso. Tô nem aí, que é uma cunha. Não interessa que é uma cunha, o que eu vejo? Pô, como é que eu vejo a força compradora? Através da demanda. Onde que a demanda tá presente numa tendência de alta? Nos movimentos impulsivos de alta. Então, se eu tenho esse movimento aqui, que tem um tamanho, sei lá, de X. Aí eu tenho outro movimento impulsivo, tem um tamanho menor que X.
Aí eu tenho outro movimento, ou tamanho menor. Cara, a demanda tá perdendo pressão, a demanda tá ficando fraca. Aí o mercado vem, quebra fundo e volta, pum, vendinha aqui pra eles poder cair e corrigir essa tendência de alta. Porque ele tá me entregando, vai começar uma correção. Então, ao invés de sempre ficar ligado ao que é, eu prefiro entender a lógica por trás. Que aí eu não fico refém. Entendendo a lógica daquilo, você não fica refém. Ô, Cairo, eu vou fazer a pergunta do Márcio. Tô vendo o seu Discord aí. Ele quer saber como é que ele acessa esse Discord. Cadê a aba, né? Então, dos alunos, colocar o safe dentro. Eu mando análise de cripto, de forex, isso não é sinal, tá? É estudo. É estudo. E só para aluno, então o cara que tá aí dentro, ele aprendeu igual a minha mentoria agora. São 3 meses de mentoria ao vivo, são ao todo 80 aulas ao vivo. Então, cada aula tem 1 hora, 1h30, pô, dá quase 100 horas de conteúdo ao vivo. Já começou a mentoria? Já tá rolando tem uns 1 mês e meio, assim. Olha que doideira, 3 meses de aula ao vivo, quase 100 horas de conteúdo ao vivo. Cara, os meus amigos falam assim, cara, você é retardado, por que você não grava esse negócio? Pô, eu já poderia ter economizado tanto tempo. Porque a galera prefere ao vivo, né? Sim. Então, eu acabo cedendo ali Tira esse dúvida tempo. na hora. Lucraria a mesma coisa se fosse gravado, mas Você é não é melhor o ao único vivo. maluco. Então. Por quê? Por quê? Você é outro. Não, você é outro. Eu não. Pô, você é outro maluco. Sei lá, fiz 6, 7 turmas esse ano. também. Então, e tudo ao vivo, é bom demais. E dá bastante tempo, ó, 100 horas. O cara passa por 100 horas quando é ao vivo, aprende tudo, extremo zero, ser avançado e tem quem análise pra ensina apoiar. aprende 2 vezes, né, irmão? Então, tem Por isso. isso que é craque, pô. Pois é, com certeza, velho. É isso. Aí na mentoria o cara aprende a pescar e na comunidade pesca junto comigo o peixe. Aí vai alinhando. Ó, sabe Entrega o os dois que que eu precisa. gosto demais? Dos estudos da galera toda que usa SMC, CT, Wyckoff. E é uma coisa que eu fazia, mas tinha, né? O trader é a arte de interpretar a esquerda para projetar a direita, né? Ou seja, o que aconteceu no passado e que possivelmente pode acontecer no futuro. Acho que essa é a nossa missão. E aí, por isso, eu adoro os estudos de vocês. De vocês, eu coloco a galera, né, de Wyckoff, né, SMC, etc. Eu não utilizo na sua maioria. Respeito muito. Né? Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, olhando para as mesmas coisas, dando nomes diferentes. Sim. E tá tudo bem. Por quê? Se você estudou bastante, se for ver Al Brooks, você vai lá, Oliver Velez, aí você vem pro ICT, você vem, talvez, muitas das vezes tem conceitos que são iguais com nomes diferentes. Sim. Isso não está errado. Né? São maneiras em que as pessoas tornou aquilo visual para ele, ele Sim. deu um nome que chamou a atenção e ele conseguiu sintetizar e gravar e fixar aquilo. Com certeza. Então, eu gosto muito. Eu faço muito isso também, Carol. Eu quero falar assim, cara, o mercado está assim. Se o mercado fizer isso, eu faço isso. Se o mercado fizer tal coisa, eu faço isso. Né? Então, acho que isso é mega importante. E isso também blinda da gente ficar caçando trade em qualquer lugar. Com trade certeza. sem contexto. Né? Então, ou seja, você vai sentar, você fez lá seu estudo, você está esperando lá, enquanto ele não fizer aquilo, você fica Exatamente. tranquilão. A gente sempre trabalha com uma análise contextualizada. Tem que estar contextualizada. Fora de contexto, não Mas adianta. então o sinal tá o fluxo não sei de quem, do BS, aquele ruidão. Sim. Não tá no meu ponto, pode fazer o que quiser. Não tem um cenário alinhado, a desse localização também. não bate, com certeza. Tem que estar localizado, né? Tem que fazer sentido. Senão, tudo na vida, né? Tem que ter contexto. Temos ou não temos, Márcio? Pô, temos que fazer Eu tô triste. o segundo tempo, né? Tem que ter a réplica. Tem que Tem ter. que ter a réplica. Vamos fazer, né? Só que o cara tá mudando, vai abandonar a gente. Não. Vai pra onde? Vai pra São Paulo, cara, óbvio. Vamos fazer lá, né? Vamos Vai pra fazer? São Paulo? Vou. Pô, que inveja. Ele vai Eu logo, queria. logo também. A gente É, vai eu queria. queria. Mas eu sempre Na verdade, vindo não é pra cá. convencer ele. Nem no caso, É. nem foi você que foi convencido. Você teve que convencer outra pessoa. É. Né? Ele teve que convencer a esposa, né? essa Aí ele é vai a fazer- missão. Isso nos ensina, que a gente vai Missão dar... impossível, cara. Essa é a missão impossível da gente aqui, cara. E aí, Marcinho? Temos? Cara, E lá temos, cara. Temos, com certeza. E Mas eu sempre tô vindo pra cá, é ponte aérea. Eu gosto de carro, 5 horinhas aí. Que pista boa, hein? São Paulo, Rio. é bom mesmo. Que Ainda pista vindo boa. pela Ayrton Senna, então. Nossa, estradinha Se não vem pela maravilhosa. Dutra, vem pela Ayrton Senna, é uma maravilha, cara. É uma maravilha. Vários pedágios, né? Mas é bom. Por isso que é bom. Por isso que é bom. Exatamente. Bora. Pesadinho, né? Cara, E aí, Marcinho, que Maravilha. recado você vai dar pra turma? eu não vou dar recado nenhum. Eu quero que o Cairo encerre esse programa maneiro, incrível, com Um recado um especial. recado para quem tá começando ou para quem tá ainda patinando. O que você indicaria, cara? Cara, Fora o teu vamos lá. curso, obviamente, tuas mentorias. Não, acho que não é nem a ideia.
o cara primeiro alinhar a mentalidade mesmo, assim, entendeu? Como? Alinhamento de propósito. Por exemplo, você tem que entender sobre o resultado. O resultado, ele não é e nunca deve ser tratado como um objetivo. Durante muito tempo da minha vida, eu tratava o meu sucesso, os meus resultados, como um objetivo. O resultado, ele não pode ser um objetivo, ele deve ser uma consequência. Quando você enxerga o resultado, exemplo, você que está em casa hoje, você quer ser consistente, você quer viver do mercado, você quer ficar milionário, sei lá quais são os seus sonhos. Aí você fica pensando só no resultado. Aí você esquece do processo. O cara pensa no resultado, esse é meu objetivo. Não, tá errado. Tem que ser o quê? A consequência. Entenda que o resultado é consequência. Por quê? Se você plantar batata, você vai colher batata. Se você plantar mandioca, vai colher mandioca. Então, se você plantar ações ruins, você vai colher resultados ruins. Plantou ações boas, você irá colher resultados bons. Então, quando você fica ali pensando no resultado como objetivo, você fica cego pro processo e olha só para ele, só pro resultado. Aí você esquece o que você tem que fazer para chegar lá. Então, você não faz o que tem que ser feito, velho. Esse é o grande problema. A galera não faz o que tem que fazer. Não faz. Fica pensando no resultado como objetivo. Ah, eu quero. Você quer de verdade? Uma coisa é querer, outra coisa é querer de verdade. Quem quer de verdade mesmo, consegue. Não tô sendo aqui, não é papinho de meritocrático, não, até porque isso não existe, né? Cada um tem sua realidade, suas dores. Porra, isso é óbvio. Você que tá em casa, trabalha 8 horas, tem filho, tem filha. A sua realidade não foi a mesma que a minha quando eu comecei há 6 anos atrás. Eu fui muito... Pra mim foi mais fácil que pra você. Isso é óbvio. Sim. Só que você tem que entender que essa é a sua realidade e você agora tem que adaptar ao seu contexto. Querer de verdade para fazer acontecer e pensar no resultado como consequência, não como objetivo. Esquece o objetivo, esquece a sua meta. Não, é consequência. De quê? Porque quando você fala, pô, é consequência, mas de quê? É consequência de estudo, é consequência de planejamento, é consequência de disciplina, é consequência de fazer o que tem que ser feito, é consequência de viver o mercado. Aí você vai focar no que tem que ser feito e vai vir o resultado que é a consequência. Então a minha principal dica é, não foque no resultado, foque no processo. O resultado é consequência, não é objetivo. E agora, alinhando o que a gente falou anteriormente também, nunca haja pela emoção, sempre pela razão. Qual que é a diferença do Cairo? Eu tenho um cachorrinho, chama Einstein. Qual que é a minha diferença para ele? Eu sou um animal racional, ele é um animal irracional. Ele não pensa, ele é um cachorro. Qual que é a sua diferença para um cachorrinho? Você pensa, você é racional. Então, por que na hora de operar você opera de forma emocional? E não de forma racional. Por que na hora de operar você segue a ganância? Por que na hora de operar você segue o medo? Por que na hora de operar você deixa a sua emoção virar uma ação? Vamos colocar em 2 colunas, emoção e ação. Deixa a emoção aqui. Não faz a emoção transitar para o lado da ação. Você é um ser racional. Então use a racionalidade para tomar atitudes no mercado. Então outra principal dica é essa. Não agir pela emoção, agir pela razão. E faça jus ao que Deus te deu, que é o ato de pensar. Faça jus à sua racionalidade. Eu queria fazer uma pergunta, e se o Will quiser editar e botar ela no meio do programa. Você opera quantas operações por dia? Normalmente, no mini índice, eu faço 3, 4 operações. No dia? No dia. Às vezes 2, às vezes 3, depende. Se eu bato a meta em um trade, faço um só. Normalmente eu busco ali 500 pontos, 700 pontos por dia ali, mais ou menos. Tem dia que pega menos, tem dia que vai mais. Eu não trato de uma forma 100% objetiva. Porque às vezes você trata de uma forma tão objetiva, aí o mercado não tá querendo te dar aquilo, você quer extrair, sim. Chumbo, né? Então, normalmente isso. Então, eu prezo por menos operações e prezo por qualidade. Eu falo muito com a galera isso também. Outra dica, você que está começando, é não prezar por quantidade. A quantidade, cara, ela é abundante. Tudo aquilo que é abundante, o ser humano valoriza pouco. Agora, a qualidade não. A qualidade é escassa e é muito valorizada. Pô, dá um exemplo, com iFood. Cara, quando eu tô num ritmo mal de alimentação, eu peço pizza todo dia. Um exemplo. Cara, na terceira pizza que eu peço, a pizza já não tá valendo de nada mais. Você não fica naquela felicidade. Agora, fica com meio de dieta e pede uma pizza pra você ver. Você vai ficar louco de felicidade pra comer a pizza, velho. Porque tá escasso. Sim. O trade é a mesma coisa. O trade bom não aparece toda hora, velho. O trade top não tem um por cada 1 minuto. O trade top não, ele é escasso, ele é um pouco mais escasso. Por isso que ele é top. Então, preze por qualidade, não por quantidade. Quantidade, overtrading, prejuízo. Qualidade, assimetria de retorno e lucro, retorno, de fato. Então, eu sempre alinho assim. Cripto eu pego um pouco menos de operação, às vezes 2, 3 operações por semana. Forex, a mesma ideia. Mercado americano também a mesma ideia. Eu normalmente são tempos maiores também, né? São tempos maiores, né? O time frame de execução em cripto, em Forex, é no 15 minutos. Diferente do índice, que é no minuto. Então, o índice acaba tendo mais operações no dia. E como cripto e Forex eu opero mais alto, eu prefiro ainda mais prezar por qualidade. Então, eu tenho essa premissa ali de sempre qualidade, nunca quantidade. Perfeito. Sempre menos é mais. Quem quiser seguir você, te encontrar, canal, Instagram. Tudo Cairo Trader. CAIRO,
Cairo, capital do Egito. Aí. Capital do Egito, Cairo e o trader na frente vai me achar aí. Cairo, No YouTube trader, também. No YouTube também. Maravilha. Muito obrigado, Show de bola, meu irmão. eu Que que honra agradeço, ter velho. você aqui. Seja bem-vindo. Depois de um Casa é ano o sua. convite. Não, isso é incrível, cara. É, loucura. Cara, a casa Loucura, é né, sua, velho? Mesmo casa é vindo. sua, É. sinta-se em casa, feliz Exato. demais. Espero que, poxa, a gente possa seguir por muitos, muitos anos juntos aí, desenvolvendo esse mercado. Show de bola. Ajudando as pessoas, que acho que esse é o nosso propósito, né? Acho É que isso não aí. é reter o conhecimento, mas Com sim, certeza. Disseminá-lo, né? Disseminar, divulgar, pô, pegar na mão. Conta com a gente tá aqui para É isso. isso aí. E, de novo, você que tá querendo ver alguém aqui, né, nos convidados, Deixe deixa o aí seu nos comentário. comentários. A gente lê com muito carinho e a gente agradece vocês todas as dicas construtivas ao programa sempre, hein, certeza. Marcelo? Reclamar também faz parte. Faz parte, A é gente bem-vindo. já reclamaram de mim aqui que eu operava ao vivo, parei de operar, cara. Ele só fica querendo operar. Eu falei, ué, cara, tô mostrando skin the game. É, skin the isso aí. game, Mas aí ele do ficava jogo. reclamando, eu falei, tá bom, não vou mais operar. É Pronto, brabo. estão Teve um dia que não, satisfeitos. ficaram bravos no dia que tá operando, não opera, porque aí eu fui meti 500 pontos, tá com 500 pontos, tomei o notebook do aí, ó, toma, né? Aí, ó. Mas é isso aí, tamo junto. E, e a galera tem que dar valor, hein? Porque, cara, o podcast é uma forma muito incrível de entregar Sim, conhecimento. Esses dois aqui, ó, galera, vocês têm que valorizar os dois aí, bicho. Ô, que é isso, Ó, hein? que isso, hein? Ó, louco, hein? aumento aí. Parabéns Ó, aumento aí, bicho. Ô, joga pra eles, aumento. Valeu. Trabalho de excelência que eles fazem, parabéns. Valeu, cara. Obrigado Obrigado. pros dois, cara. A gente Parabéns. tenta passar Algo qual? conhecimento, passar algo que vá acrescentar na vida do cara, não só operacional. Que a gente não ensina só trade aqui, né, cara? A gente ensina outras coisas para que as pessoas evoluam como pessoa, né? Com certeza. E abra sua conta na XP, venha ser XP também. Tem mais algum recado, não? É isso, Marcião. Tô feliz de estar aqui com você, com o Cairo. Vamos por Show de muito bola. mais. Teremos vários e vários programas e a gente aguarda você aqui no próximo episódio. Valeu. Obrigado. Valeu, bora. Técnica liberta, hein? Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.